Pano tudo aqui. Solto foi péssimo, está fora da legalidade. Isso é uma posição de quem é de direita de verdade. Na época em que isso aconteceu, eu vivo falando no meu canal. Quem ajudou foi um dos votos decisivos para que isso acontecesse, o Lula pudesse concorrer de novo, ser solto e rolar tudo que rolou. Eu sou totalmente, absolutamente contra, foi o Cássio Nunes, o ministro que o Mito falava lá no início, que era 100% alinhado com ele. Mas eu já estava criticando quando ele indicou petista para a PGR, indicou o Cássio Nunes para o STF, que ajudou a soltura do Lula. Todo mundo ficou pianinho, você lembra? Se tivesse se feito algo desse tipo aqui na época, manifestações, eu ia ser o primeiro a estar com vocês falando, pô, isso tá fora da legalidade, a gente tem que buscar fazer aquilo de acordo com o que a lei prevê, só que ninguém fez isso. Ó, só que aqui, ó, o próprio você rapidinho, ó, só você fala, dá licença. Tá, depois eu fecho. Tá, você fala que tá falando tudo isso aí, você pode ter razão em alguma questão aí, alguma posição. Agora você vinha aqui fazer live falando que o cara faz parte do nosso movimento, eu você vim tá de discutir brincadeira com com a nossa base no cara, próprio meu. depoimento dele para saber a posição de vocês. Se você quer o depoimento, você vai lá que tem muita gente lá em cima, você tá fazendo live lá de Badiar, lá não tem ninguém. Mas todo dia a gente tá aqui no estacionamento para não inflamar o pessoal lá, a gente para não inflamar, vai lá, se você quer, presta atenção, você pode presta atenção, a gente aqui, a gente faz parte de um movimento pacífico, tá? Você não, isso, ó, presta atenção, você não foi agredido em coisa todos, e tal. Aqui não vai, tem vagabundagem. Ó, presta atenção, aqui não presta atenção. Quando aparece um, nós chama eles só um minutinho. Vai lá no MST fazer o que você tá fazendo para ver o que você vai ganhar. No MST eu não fui ainda, para ver o que vai acontecer. Se você vai questionar, vai lá na favela, questiona o traficante. Não, mas o faz isso, cara. Faz isso. Mas... A gente aqui não é, como que é? Democracia? É antidemocrático, a gente não é... Não é terrorista, nós é vandalista, nós é... Ó, vocês, só pra fechar, irmão, vocês não têm argumento. Vocês não têm argumento. Não tem argumento. A gente pode discutir. Você acabou de falar que o cara que foi preso com arma e bomba, você acabou de falar que o cara que foi preso de arma e bomba estava aqui no QG. De acordo ele com nunca esteve no QG. Mas ele pode falar que você tem que provar para falar. É o que eu você tem que com provar. Com base no Mas você tá distorcendo, meu amigo. Mas, cara, eu tô falando alto. Você sabe por que eu tô falando alto? Não é porque eu sou um troglodita, não. Eu tô falando alto porque eu tô 54 dias aqui. Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado. E eu entendo. Você participou daquela situação? Não, você participou daquela situação em que você disse que o presidente te empurrou. Não foi ele, foi um cara que você viu o vídeo. É porque, seja honesto, você não, viu, aí o cara você claramente me puxa pelas costas e eu caí. Você acha que eu vou me jogar Irmão, com que motivo? Deixa eu te falar. Eu tô lá pra questionar. Presidente, por que o senhor ajudou sancionando limitação à delação premiada? Que ajudou a pegar os corruptos do PT. Foi o que eu perguntei. Posso te falar um negócio? Aí um cara covarde me puxa pelas costas. Posso te falar um negócio? Você pode ser da esquerda, não tem problema. Mas eu não sou. Se eu fosse, eu falaria. Só um minuto. Você pode ser da esquerda, não tem problema. O problema é você vir dentro de um lugar de manifestação que o pessoal vai se banhar, que o pessoal vai lavar a mão, que o pessoal tá cansado e jogar coisa contra, cara. Não, e aí joga dentro do que acontece. Honestamente, ao vivo, vídeos na íntegra. Mas, pra cara, gente conversar, por exemplo. Você acabou de falar. A gente não conversou sobre nenhuma questão argumentativa ainda, mas se você me der essa honra, porque pra mim é uma honra conversar sempre com vocês sobre as questões políticas que acontecem. A gente vai falar, por exemplo, sobre essa situação que vocês estão vivendo e eu tenho empatia. Então sobe lá na frente do QG que tem bastante gente para conversar com vocês. É um absurdo vocês estarem aqui durante 54 dias querendo coisas boas, só que na minha visão, da forma errada, que a gente pode discutir então, daí isso. Que não tem como conversar contigo, cara. É porque, por exemplo, eu acho que o seu jeito de pensar é qual seria a forma certa? Qual seria a forma certa? CPI lava toga. Eu acho, por exemplo, lá quando a gente teve a oportunidade, foi uma das minhas primeiras críticas ao governo Bolsonaro. CPI lava toga já estava para ser instalada lá no Senado. É um mecanismo jurídico que de fato funciona, que a gente tem à nossa disposição. Funciona. Alguma coisa funciona aqui no... Alguma coisa funciona aqui. Votou contra. E eu critico. Pô, gente, a gente tem que cobrar o Bolsonaro e todos os demais ali. O próprio filho dele votou contra. Você está cobrando o Bolsonaro ou o Flávio? Você está cobrando o Bolsonaro. E o STF você não cobra, o TSE você não cobra nada. A CPI lava toga é para investigar o STF. O inquérito das fake news que tá calando muita gente. Vai cair o STF agora, pai. Eu sou contra isso, só que eu fala acho aí que o STF vai cair, fala aí. Não, cara, eu não acho que ele vai cair. Não vai?
Na minha opinião, eu não acho que as coisas do Estado Democrático de Direito, ele vai acabar na força, na violência. Eu acho E é o que jeito que que vai ele é o fazer único jeito é a de CPI acabar. lá na Vagabundo toga. e comunista Agora nunca foi vencido com carinho e beijo, não. É chumbo, pai. Não Mas tem outro faltou um jeito. voto. Se a gente tivesse feito lá naquela época, a gente nem estaria aqui hoje, no momento em que se chegou. Cobrado, se houve muita passação de pano para os erros do Bolsonaro, que eram muito graves. Não, cara. aí E você tá eu, falando por do Flávio, do Flávio. Vamos encerrar Também. aqui, Não, então, o Flávio, a gente critica o Flávio, eu critico o Flávio. Mas você sabe que a maioria, boa parte, pelo menos, não sei se a maioria, mas pelo menos uma boa parte passou pano. Então, mas isso não foi o erro do presidente. Não teve. E aí depois ele conseguiu um foro privilegiado do Viu? Gilmar Mendes. Dá uma cara. oportunidade, É tudo então, pra negociado. você que tem um canal. Sobe dá uma lá na oportunidade pro frente. povo, vai lá. Vai lá na Que nós temos que frente, tomar o povo banho. Vai vai lá, te tratar conversa, bem, É o vai que, lá, é o que eu conversa, falei fala. com os camaradas que a gente encontrou aqui há umas 2 semanas e tal, que também me convidaram a ir lá, e eu disse que seria uma honra de verdade pra mim Então, poder só estar lá pra- conversando numa boa. Mas primeiro, aí eu falei, pô, fala com um líder lá pra... Nós não temos é, líder. É isso, Não tem líder. exatamente. Então é porque fica difícil pra organização, mas se vocês conseguirem organizar lá uma forma de vocês falarem, pô, pessoal, sabe aquele Wilker Leão lá, que vivem chamando de infiltrado, de esquerdista e não sei o quê? Ele vai vir aqui pra dar a posição dele numa boa com a gente não vai agredir Então, ele, não mas- vai ser violento. Vocês, Ninguém, mas vocês quando se você abram falar a que é recebê-lo aquilo- aqui. Ô, irmão, se a gente não, tiver esse não, comprometimento não, de não, que vão me não, receber de boa, sem... Não, não, É. deixa eu falar. Se só um tiver, pouquinho. beleza, eu Viu? vou. É sua esposa, né? Escondido? Tá, tá, é sua Mas aqui esposa. não tá escondido? É sua Não, esposa. tá escondido, a gente tá aqui Mato, todo vai lá, dia, tem mesmo gente, horário. aqui só tem Ó, carro. ó, a gente nunca tava vejo só você lá pegando em uma cima. sombra. Eu Não, nunca lá eu vi você nunca... lá. Depois que me ameaçaram de que se eu fosse lá de novo, o índio ia me matar. Que índio? É, os caras falaram. Você sabe Ó. o Abiga lá, o cara que Não, faz tá. papel de mulher? Só- Foi não, ele. tá todo mundo- Ele e o amigo Tá dele. todo mundo exaltado, mas não é por Foi causa eles que disso, tá? ameaçaram, Só que é o só tô seguinte. avisando Não, não, vocês. só que é o seguinte. Quem Aí eu faz... parei de ir Não, lá. não, quem faz a Aí eu segurança... fico só aqui. Presta atenção, quem faz a segurança do local aqui... Olha lá quem faz É segurança. o exército brasileiro. Olha lá. Ele A sabe, gente não tem nada a ver jurisdição com aqui é isso. É o do... exército brasileiro. Você acha que vai ter pancadaria aqui no meio com o exército brasileiro? O exército brasileiro tá ali, cara. Já Cara, temos quase 60 dias. Teve alguma vez? Não sei, eu não cheguei Não a ver teve. se teve. Não, então você Mas tá conversando desinformado. sinceramente, não tem como acompanhar, Não, então porque você tá quase ninguém desinformado. mostra Se as você tá coisas lá fazendo dentro. live, tem que passar informação. Então você tá muito desinformado. Mas a questão é que a gente não faz lá dentro, a gente faz aqui porque a gente foi ameaçado. Mas falando sinceramente com vocês aqui, vocês acham que se eu apareço lá pra fazer esse Não, tipo de Não questionamento... apanha. Eu acho que dá problema, eu acho que dá Eu problema. fui lá no Alvorada um dia desse. Eu acho que dá, que cara, mas enfim. Eu tava fazendo esse tipo de questionamento e tal. Aí fizeram um cerco e fizeram justamente isso. Me agrediram. Eu apanhei lá. Imagine ali dentro. Agora, se vocês fizerem esse comprometimento com a gente aqui, Irmão, de que só- vocês vão falar lá e vão Vai, receber vai, a não gente precisa numa tomar boa, banho. a gente Só que eu faz quero isso falar pra numa você. boa mesmo, Só que eu de quero verdade. falar pra você, tipo, Mas tá- todo dia a gente tá aqui Não, tudo também, bem. vocês Eu não podem sei vir se tu tá conversar com a começando, gente. se tu já é o youtuber antigo, não sei. Mas assim, trabalhe com a verdade, cara. Mas a gente Pô, só trabalha não, com tudo isso. bem. Você vive num país que tá sendo defendido por esse povo aqui. Esse povo aqui é o agro, esse povo aqui é o povo que É trabalha. o povo trabalhador, É o povo quem que gera trabalha. Porque quem não renda, trabalha tá trabalhador. dormindo em Esse casa. povo aqui é o povo que Tá lá trabalha. Eles não estão pedindo terra, eles não estão pedindo... Não estão eles pedindo nada, nós Eles só não estão estamos pedindo pedindo cesta básica, eles não nós estão só pedindo pão estamos- com mortandela, eles não estão pedindo R$300 pra... Eu sei que tem gente que necessita disso, entendeu? Mas é o povo que trabalha tá aqui. Estão pedindo O processo povo eleitoral trabalha aqui. transparente. A gente não Eles discorda nesse sentido. Eleições A gente concorda. transparentes. Um é ó. processo eleitoral Eu transparente, tô cara. falando com você dessa forma, tá? E Não, outra é uma coisa, forma agressiva? Pode Se as até soar, eleições tivessem sido tudo Não, bem. do certo, jeito que tá aqui, Pode tá até tranquilo, soar. cara. Só Não, que tá assim, tranquilo. Eu sou a contra gente tá violência. 54 dias aqui. 58 agora. 58, né? 58. 58 dias. Imagine você 58 dias. Tomando banho de chuva, canequinha na água tomando gelada. chuva, sendo tomando chamado chuva. de vagabundo, Sendo golpista, chamado de de terrorista, de só não sendo chamado de roubado, santo. porque a gente foi roubado a vida inteira. Só não são Mas na chamados de moral, santo. assim, a minha visão, eu tô dizendo sinceramente pra vocês, se vocês quiserem ter a curiosidade de ver os meus vídeos, eu falo isso reiteradas vezes. Eu tenho empatia pela situação que vocês passam aqui mesmo, de estarem aí há dias acampados, numa situação quase de morador de rua pra pedir aquilo que vocês acreditam. Vocês se dispuseram e se abnegaram a fazer isso. E justamente uma das minhas críticas, que vem desde quando eu tô lá no cercadinho todo dia, questionando o pessoal em relação ao governo Bolsonaro, é que nesse momento em que vocês estão aqui para defender, de certa forma, ele, diretamente, Ele outras não, coisas, nós estamos aqui pra mas defender indiretamente, nós, a nossa família. indiretamente A a gente tá posição pra dele, defender o ele Brasil, tá ó, a A pátria. nossa calado. pátria, nós não Não, não. estamos pra defender Ele, inclusive, ninguém, já não. marcou Irmão, viagem não, pro não, irmão, resort do irmão, Trump assim, no dia da posse. Deixa as Não, coisas se acontecerem, posiciona Wilker. quase Mas você uma já vez procurou saber pra o porquê vocês, disso? Não, peço Pô, atenção. cara, Não. ele já conseguiu salário de 40 mil do nosso dinheiro, fundo Não, partidário. Isso são ilações, isso- Trabalhou 30 e poucos
anos. Essas são as outras Ele trabalhou 30 e aposentadorias. poucos Mas anos. lá no PL, o partido do Valdemar Costa Neto, que é um corrupto, a gente concorda, né? Condenado a 7 anos no escândalo do mensalão do PT. Aí ele resolveu ir para esse partido. Tive Mas criticando o qual lá que na não época é corrupto também. lá. Só fala pra Aí- mim o qual que não é, porque você falou que ele é corrupto. Viu? Fala Cara, pra mim o qual que não é corrupto Por lá. exemplo, ele poderia tentar ir para qualquer outro partido Qual? de direita, assim, que era menos pior. Qual Qualquer partido outro. de direita? Qualquer outro que não fosse PL. O Novo, por Não, exemplo, não era um tem, bom exemplo. cara, Não tem, partido O não de... tem. Novo é o partido O único que eu tenho diversas críticas, mas nesse sentido de corrupção é o menos O pior. Novo Então, daria ele poderia- legenda pra ele? Cara, ele tentou? Ele O Novo tentou, ele não foi daria direto pro legenda PL, pra ele, cara. O único partido que abriu, teórico, não vamos dizer o único, mas os partidos que abriram essa possibilidade pra ele, que deram uma carta branca, ele aceitou, porque na política você tem que fazer parte de um partido. Infelizmente você tem que fazer. E aí eu não concordo com o Valdemar da Costa Neto. Agora, assim como foi em 2018 com o PSL, o PL foi agora em Mas o PSL era um 2022. partido nanico que não tinha esse O histórico P- de corrupção. o PL E também- ali, ó, tava ok até então. O PL Mas também aí ia perder, o PL do também ia entrar... Valdemar Costa Neto, um dos caras mais nojentos da O política PL corrupta também do entrar país. na causa de Barreiro, cara. Quem que você tem de PL de representante lá? Fora agora o pessoal Cara, do agora a Bolsonaro. bancada tá gigante e Tá, olha o risco. mas por o conta PT do ganhou. Bolsonaro. Digamos que O aconteceu PT tudo ganhou, isso. não, foi não. roubaram Aí nós, a né? gente tem Pô, pelo várias amor, discussões. Mas a É. gente falando sobre um futuro que a gente Tá. espera com base nisso aí. Aí o PL vai ser a oposição a princípio, com uma bancada gigantesca. A gente nunca teve uma bancada de direita tão grande assim. Não é de 101, direita, né, cara? pois Vamos colocar de não é Mas de são direita. caras do PL. É, mas 101 PL só do PL, deputados federais, Porque- 17, 18 senadores, salvo engano, não lembro o número Tá. exato agora, que é algo gigante. Dá pra se passar um CPI lava-toga se fizer do jeito certo. Dá pra se fazer oposição na Câmara dos Deputados Ó, se cara, se fizer não do jeito dá certo. nada. Aí a Tá questão que a tudo gente veste. corrompido. Eu acho que tem Ó, que ser feito mídia isso. igual a de Cobrar vocês, esses essa caras lá que porcaria são de dessa direita live, pra que a gente tá faça. tudo Mas você sabe oposição que pra não são de passar direita. as tudo coisas ruins corrompido, do PT o Senado e tá CPI tudo lava-toga, corrompido, tem que ter. o STF tá Cê tudo sabe que não são de corrompido, direita. as mídias tudo corrompidas. Como é que nós vamos conseguir alguma coisa? Não funciona nada a nosso favor. É só do A outro mídia no lado que Brasil- funciona. a mídia no não Brasil- funciona nada. A mídia no Não era Brasil... pra estar Mas era mostrando agora aqui, pra ó. gente tentar de Não, verdade que tentar agora, o quê, cara, já que cara? tem uma Pelo amor de bancada Deus, ó. forte de Tentar verdade. o quê, meu? A mídia no Brasil, a cada minuto falava do Bolsonaro Vamos algo lá, deixa errado, esse idiota algo aí. denegrino, algo tal, entendeu? Acabou a Mas em eleição. muito sentido, você não acha Acabou. que ele dava um motivo assim, cara? Do quê? Por exemplo, eu não pra via gente que é de motivo. direita. Você Eu acha que acho o que Lula você- dava motivo? Pra caramba. É. É um péssimo presidente, na minha opinião, foi também. Pra mim ele é um ladrão. Também? Pra mim também. ele é um ladrão. Pra mim Porque também. ele só foi descondenado. Né? Sim, Aí a tá gente até não, concorda nisso. até a gente tá falando numa live aqui, não se pode falar que ele é ladrão. É, cara, é um negócio então- que a gente tem que ter então- cuidado porque houve uma anulação dos processos, mas anulação não quer dizer inocência. Não se declarou a inocência dele. É justamente como se o processo não Bom, tivesse existido por um Posso vício. resumir aqui Mas a questão é essa, a gente só diverge em forma. Eu Posso gosto- resumir vou a fazer uma posição de outro situação jeito. nossa aqui? Pode. A gente tá por liberdade, a gente tá pela nossa família e a gente tá pela pátria. Por um processo eleitoral A gente transparente. tá por Bolsonaro, também faz parte. Mas não é somente Bolsonaro. igual você Não, a falou. gente concorda. Não, não é Tá? somente, é por ele também. Isso. Era o ponto que eu ia Só falar. que- Ele tá indo viajar, abandonando vocês e Não, mas Cara, aí vocês é- estão passando por aí- ferro e não, fogo. mas aí é uma Isso são situação ilações, a gente também Aí não é uma viu se situação isso sua, vai. Porque Isso a gente concorda com isso. Sim, a gente não sabe se isso concorda vai com acontecer de Aí é uma fato. situação sua discordando, que não participa do movimento, discordando. Quem tá no movimento tá concordando com isso. Porque a gente sabe o que ele tá fazendo por nós aqui. E o que ele vai fazer, se Deus quiser. Tá? Então, Mas, assim, rapidinho, é uma se ele discordância viajar, sua. se ele viajar, você acha que ainda assim terá algo por Tá, trás você- disso? você- Porque tudo indica que é o que vai acontecer. Não sei. Não, se ele Você viajar, sabe o eu que acho ele que tá fazendo infelizmente lá? a gente vai ter. A gente confia nele. Se eu confio numa pessoa, eu confio. Entendeu? É, Eu pelo não histórico, tenho essa pelo de- histórico dele Você tá não. entendendo Eu o que tô tô querendo entendendo, dizer? só que essa é a nossa divergência, assim, porque eu acho que no final das contas, Tá, mas ele eu- tá só tentando se proteger, mas porque você ele já acha? garantiu uma mamata Não, é e que- uma viagem pro dia que tudo indica Não, que vai mas- rolar alguma coisa, uma tensão aqui. Aí Não. pra não sobrar pra ele, ele Não, fez isso, mas, é a minha mas opinião. assim, você mas tá eu entendo a de achando vocês. isso. Você tá achando isso. A gente não tá achando nada, a gente só tá aguardando. Ele não falou Isso são nada. ilações, cara. A gente É um- não é sabe um- se é isso um vai achismo acontecer ou não. seu. Exatamente. Entendeu? É um achismo seu. Nesse aspecto só tem como você Entendeu? e eu achar, né? Então, Sim, eu não, eu exato, sei são nada. ilações de Você ambos os falou, lados. Por isso que a Ele- gente discute, não. assim, eu venho aqui pra... É tu que falou, ele tá sacaneando vocês. A gente não vê dessa forma, porque senão nós não estaríamos aqui. Se nós não acreditávamos no Brasil, nós não estaríamos aqui. Cara, eu tô aqui, não tô por mim, cara. Eu já sou um cara de 42 anos. Eu não, cara, o dinheiro que eu tenho, eu passo a minha vida de boa. Só que é o seguinte, eu tenho filhos, cara. Eu vou ter netos.
E essa terra aqui, ela sempre foi roubada, cara. Eu quero um país melhor. Cara, a gente tem riquezas de tudo quanto é tipo. Você quer para ser um país do primeiro mundo, cara. A gente é roubado de tudo quanto é lado. Esse é o ponto entendeu? que a gente concorda 100%. 100%. Qual que é o ponto que a gente discorda, Wilker? Por Vamos exemplo, lá. o Bolsonaro. Pra Pois mim, não. ele é a grande figura assim que representa um estelionato eleitoral. Por Porque quê? ele veio com as pautas em que a gente acredita Certo. mesmo. Uhum. A gente pensa, se não 100%, praticamente isso. Igual, assim, ele era um cara que ia ser antissistema, que ia combater e tal. E não foi. Mas não foi. Por que não? Não, foi. não. Por que Porque, não? por exemplo, começou ali a indicação do petista Augusto Aras para a PGR. Por que que o Aí Augusto gavetou Aras é tudo. petista? Por que ele é petista? Porque ele escreveu livros em homenagem junto ao Dias Toffoli. Então junto acho que com você o tá, Alexandre acho que você de tá indo Moraes, junto com a o André- narrativa do MBL. Não, mas essa é uma narrativa verdadeira. Não. Acho que foi o André Mendonça que fez os livros do Dias Toffoli. Ele já deu festa pro Zé Disseu, o próprio Cássio Nunes, festa pro Zé Disseu. Você acha que é uma coisa de alguém que é petista ou não? O Augusto... Isso é que tipo de indicação? A gente não sabe se vai rolar mesmo, mas tudo indica aí, pelo que já se aventou do Lula falando, que ele pretende manter o Augusto Aras na PGR. Você viu isso daí? É porque disse ele que foi pretende referendado pelo Senado. Então vamos lá, Cara, vamos... você acha que se ele não fosse petista ou não tivesse tendências a ajudar e trabalhar junto com o PT por fisiologismo, porque independente de Bolsonaro ou PT ou Lula ali dando uma vaga pra ele no STF, que é o que ele mais quer, ele tá de boa. Ele tá de boa. Me indica Cara, aqui vamos lá. que eu faço o que vocês querem e depois você arruma a minha vaga. Eu acho que não tem nenhum histórico dele, do Augusto Aras, tendo livro a respeito desse ou do PT. A festa que ele deu, eu até comentei com isso em relação ao pessoal do MBL, eles também não responderam bem, que é o seguinte, ele fez uma festa na época em Mas que esse ele... é só um ponto, é o ponto inicial. Não, tudo tem bem, diversas eu tô outras coisas debatendo que- um ponto que você colocou. Sim. Então, pra mim, eu não lembro dele ter feito livro pros caras. Pra mim, ele foi um cara mais isento, mais neutro, ok? A segunda fase é... Mas quem que ele denunciou durante o governo Então, ali, de mas, fato, então em por que, que ele termos não de é corrupção? pedetista? Ele Então por que, que ele acabou- não é PSDBista? Por que, que ele Mas não é... talvez ele seja também. A gente disse que ele é Então- uma figura que não representa aquilo que a gente Então, aí acredita. você coloca ele Então, petista. A gente taxa ele Você como coloca ele como Em petista. razão do histórico Então- dele de dar festa, por exemplo. Não, Esse tipo de não. coisa é uma Aí atitude. vamos lá. E agora, Quem era o algo mais presidente? claro e inequívoco, que é o PT. Quem e era Lula presidente querendo na, manter ele. quem era Tem presidente desculpa na época pra que ele isso, deu a cara? festa? Quem era presidente na época que ele deu a festa? Em homenagem, Era acho que a Dilma. Isso, a Dilma, beleza. Então quem é a pessoa que indica o PGR? É o presidente da República. Em exercício. Isso. Só que a Então, questão é ele essa, tem um ela tinha, interesse. na época, Ele o tem um Janot, interesse, ele tem um salvo interesse. engano, que também trabalhava Isso, no sentido o Janot que foi... que era conforme o que o PT queria, mas nem por isso existem outros fisiológicos que a gente fala assim, não é que taxativamente ele vestia a camisa vermelha com a estrela branca escrita PT dentro. Não é isso, é que ele é fisiológico num sentido assim, que se for preciso ele acabar com a Lava Jato, como ele acabou, ele acaba. Se for preciso não denunciar ninguém para proteger o pessoal do bolsonarismo também, se o Bolsonaro der a ideia de que vai indicar ele numa futura eventualidade de vaga ali para STF, ele faz o que for preciso. Então, tanto para o Bolsonaro estava bom ali, ele agir da forma que fosse, não mexendo com corrupção, que era o que a PGR deveria fazer, e agora com o PT também, que o Lula já disse que é uma possibilidade. Cara, tiveram de deixar ele inquéritos lá. do STF que eles simplesmente falaram que não iam investigar e acabou. Você teve a PGR sendo cerceada também em relação a isso, a denúncias. Você teve esse cara fisiológico que você está falando, ele vai ser referendado pelo Senado, não é o presidente que indica o cara. A gente tem que criticar esse tipo de coisa. A O gente Bolsonaro tinha a gente oportunidade de critica. colocar Quem? o cara. Inclusive, Quem? qualquer outro, Quem? por exemplo, ele saiu da lista tríplice, que era Ele saiu da lista tríplice. pra indicar ele. Porque era o menos pior e que dava para ser indicado. Você acha que Fala o cara um outro que acaba nome. com a Lava Jato, você é a favor ou contra a Lava Jato? Como que ela acabou fez? com a Lava Ele Jato, acabou, cara? Como acabou? O próprio Bolsonaro Como falou acabou? isso, só que não é uma questão da executiva. Ele fala indiretamente. Sim, que que se- com a indicação dele, Augusto Aras, tendo de fato afundado, enterrado a Lava Jato, ele acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no governo. Mas a gente viu que havia corrupção, que continuou. Qual a havendo, corrupção em relação à Lava Jato que continuou, que você falou, que continuou? Cara, a Lava Jato poderia pegar diversas questões ligadas aos crimes que já tinham ocorrido. As Mas empresas- dentro do papel da PGR mesmo ali, ela deveria ter denunciado mais questões que aconteceram lá que são nítidas. Por exemplo, um dos casos mais emblemáticos, se não o mais emblemático, é o Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, preso num esquema que começou assim com algo que tentaram passar um pano. Não, é a compra e venda de um carro, mas depois se descobriu barras de ouro em pneu. Ele foi afastado Tudo. ou não?
Cara, foi, Ribeiro. só que chegou no nível. Você lembra que quando se foi questionado essas questões, não tinha nenhum apontamento direto ainda, o que o Bolsonaro falou? Ele disse, eu coloco a minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Eventualmente, que se até você se tem fez um aquela ministro... brincadeirinha ali, pô, você vai ter que virar o motoqueiro fantasma agora, ô Mito, já que você... Eventualmente, coloca a cara no aliás, fogo por pra... ele foi preso. Eventualmente, Depois que ele foi preso. Para você colocar alguém no ministério, é óbvio que você tem que confiar, ainda mais no caso do ministério Mas de qualquer que seja. corrupção, você vai continuar colocando Não, sua mão no foi fogo, sua por cara no isso, fogo até por então não causa disso? tinha saído tudo isso não. E aí ele foi afastado do cargo assim que teve os problemas. Em relação ao carro, a quantia que estava lá estava bem condizente em relação ao carro. Agora se você Uma tem, lavagem de dinheiro se você tem acontece assim mesmo. isso, mas ô Wilker, mas então além do carro, qual foi em relação ao ministro? Qual foi O FNDE foi algo que foi entregue também de uma forma que eu critiquei totalmente errada para um cara do Centrão clássico. Foi chefe de gabinete do Ciro Nogueira a vida inteira, que é o Marcelo Pontes. Ele estava com esse fundo gigantesco da educação na mão. E a corrupção aconteceu por meio do FNDE, dos repasses que são feitos para os estados e municípios, Brasil afora aí. Aí depois se descobriu, se investigando mais, que havia com que eram os caras que estavam abaixo do Milton e aí pegar lá e do Gilmar Santos, lembra? Os pastores envolvidos ali. Eu não necessariamente peguei Barras todos os... de ouro no pneu. Eles estavam em áudio ali negociando as formas de se fazer isso. Olha, faz o seguinte, envia ali por meio dos pneus e tal, de fretes de caminhão, barras de ouro pra gente, que aí a gente destina ali a verba da educação que vocês pediram. Eles Tá usaram, rolando eles clara usaram corrupção, o nome, cara. Isso é eles clara usaram o nome para fazer isso. Eles foram pegos e saíram legal, cara. Eventualmente pode acontecer isso. Se houver corrupção, ele vai tirar. Então por que o Bolsonaro foi mal nisso? Se ele afastou as pessoas que estavam lá, ou a própria polícia, ou a não tinha como ele continuar. O Bolsonaro sempre falou que colocava a cara no fogo. Cara, aí ele Tu confia na sua esposa, né? Confio. Tá. E se ela te trair, você é culpado disso? Não sou culpado, mas é diferente porque é uma posição que independe. Nós somos seres individuais com escolhas individuais. Assim Ali a como gente ele. não tem uma relação de subordinação. Sim. Num governo, há diretamente e de forma vinculativa uma relação de subordinação, além da confiança, que é importante, é claro. Sim. Mas você... Houve quebra de você confiança. tá ele responsável até pelo então seu não sabia, né, velho? Isso, Entendeu? isso. Você tá responsável Você pelo é. seu subordinado. Só que ele não sabia, e até então. Subordinação entre marido e esposa, por exemplo. Cada um faz o que quer e você mantém uma base de confiança. Mas ali, necessariamente, numa relação estatal, governamental, de cargos, onde você é autoridade máxima, presidente da República indica um ministro, além da confiança, é claro, porque não tem como você controlar tudo. Isso. Se há indícios, você tem que olhar com aquilo com olhos diferentes. Mas quem disse que ele não deixa olhou? Eu investigar aqui, deixa eu te afastar. Quem disse que não é olhou? que eu não confie no meu ministro, mas para dar lisura à minha conduta enquanto presidente, eu vou afastá-lo, a gente vai investigar. Eu coloco assim. Ô Wilker, foram confiança várias de que ele denúncias não fez isso. Foram várias Mas denúncias ele poderia ter feito assim. Sim, você falou, é uma possibilidade. Existem várias posturas. E se fosse apenas ilações também, assim como foi em outros casos? Aí ele teria afastado ele. Então, cara, mas se você não tem, se você não tem indício suficiente para fazer isso, e um cargo de ministério que é tão importante, ainda mais a educação que já havia sido trocada várias vezes, ele manteria, cara. Então, assim, eu não vejo um grande problema nisso que você fala. Ele, a partir do momento que teve, sim, foi tirado. Agora, esse é o grande problema, que ele traiu as pessoas? Um dos. Então, beleza, aí a gente já sanou que... Isso. Mas, por exemplo, a mais grave, O talvez, do PGR também, que não é petista. Você já viu que ele não é petista, né? É petista. Então, por que ele não é Lula quer PSDBista? manter ele Não, mas agora. por que isso? Ele é fisiológico, vamos Isso, tratar assim, vamos porque a lá, maioria das fisiológico, pessoas- perfeito. A maioria das pessoas não entende se a gente não deixar mais claro Isso. assim, de uma forma a taxá-lo como algo que é negativo para o país, que é basicamente dentro de um governo que seria de direita, ele ser petista, ele ser o contrário do que a gente quer. Mas ele é fisiológico. E Aí fisiológico, ok. Agora, aí não se dentro esqueça. de tudo isso que você está me apontando. Para mim, ele é tudo isso. Então, ele é conforme a maré. É prerrogativa exclusiva do presidente indicar o PGR? Rola uma sabatina, mas a indicação é exclusiva Não, dele. não. ele Então, vai aí tentando. tudo bem. A partir do momento que você é referendado pelo Senado, não é a exclusividade do presidente. Então, é isso. Ele pode Mas indicar. só vai pra sabatina se ele indicar. Cara, antes, só que você entendeu? concorda Há que muita responsabilidade. O meu problema é só vocês estarem passando pano pra isso. Se a gente Não tivesse passo. cobrado A gente junto, não passa pano, não, cara. Eu duvido se o A Bolsonaro gente não tinha passa voltado atrás, pano. senão a A gente gente, não eu não estaria passo aqui. pano pro A gente Flávio, eu já estaria. te falei. Em relação A à gente não Lava Toga, estaria. o Flávio fez errado. Eu não sou nem do Rio de Janeiro e não voto no Flávio, por exemplo. Eu não apoio o Flávio, e aí?
Não é você o tá que acertando nisso, mas diversas outras questões, por exemplo, que a gente Por conversou exemplo, até agora, você tá passando pano. Eu quero ver se, assim, delação premiada, que pra mim é uma das questões mais graves mesmo, até já se tornou chato falar isso no meu canal, e eu nem falo mais certo. tanto, porque eu repeti isso diversas vezes, que, cara, limitar um dos mecanismos mais importantes ali, em termos a você combater corrupção, é algo que não dá para perdoar. Que foi O colocado Bolsonaro recentemente e eu até vou concordar nessa questão da delação de alguns quesitos, só que você tem que lembrar também Juiz de garantias que vai ser é que... Por que o juiz de garantias? Porque o juiz de garantias é basicamente para inchar mais o Estado, com Certo. cargos que a gente não consegue ter. Você precisa basicamente, para cada processo agora, ter um juiz, processo penal, criminal ali, que vai cuidar também da fase de investigação separadamente. Isso foi um do inquérito problema? policial. É um problema. Isso foi um problema? É um problema. Tá em Na minha- exercício? Não tá porque o STF Em- isso acertou. Então, suspendeu não, lá. então peraí. Mas se Então não deixar é um de problema. suspender, por exemplo, tá Então não é um aprovado problema ali. que nem exercício tava. Agora, Mas ele sancionou. então, entendeu? agora é o Ele seguinte, sancionou. seria interessante ter esse tipo de juiz de garantia nos casos, por exemplo, em que o Alexandre de Moraes, outro ministro do STF, venha a ser aí um investigador, Mas a ser isso um nem se- acusador. Isso então, nem se aplicaria nem- ao STF, nem se você aplicaria vai ao se aplicar vai se aplicar só as primeiras, segundas instâncias isso, ali, só que aí é que onde tá. vai A gente tá dificultar mais o vivendo. combate E aí é à que tá. burocracia, A gente tá vivendo uma situação, cara, em que o Estado de Direito, ele já não é respeitado há um bom tempo. Nós já estamos vivendo um estado de exceção, onde você vê pessoas que não têm foro privilegiado estão sendo acusadas, estão sendo investigadas, estão são sendo... as questões que a gente pensa igual. Então, sabe não, que são erros do então, STF. mas aí Só que eu acho que CPI Lava Toga é o caminho, então, cara. Não é violência. eu não adianta. vejo o juiz de garantias, como você mesmo falou, que nem está sendo aplicado, como um grande problema pro país. Se ele nem foi aplicado. Então, assim, você Cara, colocou mas- isso como um mas grande se a problema, lei- se a mas lei- não está sendo. A lei só não Não está tá sendo. em exercício, mas foi sancionada Tá. pelo presidente que a gente acreditaria que faria de forma diferente. Isso não é um problema. Eu em não relação ao vejo, presidente eu que não sancionou. vejo isso como Pra um grande mim, cara, problema. eu tenho que cobrar isso. Cara, Como seria hipocrisia para mim eu cobrar tudo que tá de errado no governo do PT, que só mais erra do que acerta também, aí o Bolsonaro ir nessa mesma linha, algo que se fala ali na linha que você critica também do MBL, do Nando Moura, que eu também acredito, de que ele tá fazendo tudo que o PT quer, se não o PT volta e o PT acabou voltando por aí. exemplo, Cara, se ele tá fazendo tudo igual... o que tá fazendo igual, cara? A gente tá indo contra o sistema. Foi a primeira vez que nós... Ele não conseguiu governar. Ele Ele não precisaria conseguiu ter governar. apostado na terceira via. Foi Qual terceira via, cara? O Bolsonaro Qual nunca terceira- nunca chega. É sempre os mesmos. O único que apareceu diferente foi o Bolsonaro. Concorda Por isso- comigo? Você, na não, época, você sim, concorda? por isso que a gente Isso. Não, na Quem época mais não, que chega cara. fora o Mais que- Bolsonaro? Hã? Quem mais É. que chega fora o Bolsonaro? Terceira via, fala Cara, uma terceira via. ali na época. Hoje eu sou totalmente contra o que o Sérgio Moro se tornou também. Mas na época em que ele estava se apresentando no Podemos como uma alternativa, por mais que eu acho que ele tenha errado em muita coisa, e tudo isso que culminou na morte da Lava Jato foi porque ele errou de não ficar juiz imparcial lá, ficava juiz imparcial lá. Ninguém ia tocar em problema de parcialidade em relação à Lava Jato, mas começou ali. Mas é o tipo de questão que ele ainda está mais no positivo do que negativo, então a gente releva. Pô, você vai se mostrar como uma terceira via aqui que é viável pra gente, que as pessoas ainda têm um sentimento em relação a você e podem votar em você, então vamos apostar na sua figura, que era quem tinha força até então. Mas ele foi morrendo, ele foi fazendo merda, mudou pro União Brasil, sacanearam ele lá dentro, aí foi ficando difícil. Aí, pô, eu acho que ninguém vai bater de frente, infelizmente é Lula ou Bolsonaro, e eu vou ter que votar nulo se o segundo turno for isso, mas eu vou tentar construir O Sérgio nome. Moro não Tentei se... construir um nome. O Sérgio Moro não Não se deu. mostrou um candidato totalmente do sistema? Se mostrou também. Ele não foi a Agora eu sou favor, contra ele não foi também. a favor de lockdown, por exemplo? Cara, o lockdown também, a gente vai concordar em muita coisa, só Vamos que eu lá. acho que o Bolsonaro é uma das questões que mais alimentou o sentimento anti-bolsonarista. Como Por na quê? época o sentimento antipetista que elegeu ele, agora foi o contrário, o sentimento anti-bolsonarista que elegeu o PT de novo. Porque na pandemia mesmo, ele foi mal com questões que não custavam nada ele ter tentado. Por exemplo? Aí depois você bater de frente como foi feito, assim, de maneira que Por eu não exemplo? concordo com tudo, mas bater de frente assim, pô, não dá pra deixar a economia fechada pra sempre. Era se Não, ele pra tivesse... sempre não, cara. A gente tá falando No de direito início- fundamental. O livre exercício do trabalho é um direito fundamental. Mas no início, você concorda Mas comigo? Se como ele no tivesse início, Wilker? atendido medidas básicas assim. Pô, pessoal, Quais vamos usar medidas? máscara aí. Cara, Não ô custa nada, Wilker, não não... custa nada. Você tenta, Cabe ao usa indivíduo essa máscara, liberdade de mantém- poder usar ou não. Mas Aí mas você ele tá é uma falando, aí figura você entra no importante, não liberdade. obrigar. Mas rapidinho. Ele Vamos, não vai vamos obrigar entrar no ninguém, mérito da questão. Ele não vai obrigar ninguém, mas ele vai estimular Ó, ó. as pessoas com a influência dele grande, gigantesca de presidente Ó. da República. Ó, Mas e pessoal, se ele não quiser usar? seria Ele é interessante... obrigado a usar? Exatamente.
exatamente, Mas Wilker. a questão, eu acho que enquanto presidente, você Não, tem que mas dar um ele- exemplo. ele é o presidente, Mas mas o ele é uma Wilker, pessoa, exato. ele é uma E foi o pessoa que como nós. fez sentir... Ele não é obrigado a fazer. Ô, Wilker, vamos voltar lá. Estado democrático de direito. Ele vai defender o quê? Direitos fundamentais, pelo menos, né? O Estado, ele existe, o Estado democrático de direito existe para isso, né? Para garantir pelo menos os direitos fundamentais. Basicamente, a organização social com base em leis. Isso. Só que aí a gente tem cláusulas pétreas ali, direitos fundamentais, que não podem ser modificados nem por emendas constitucionais. Sim. Dentro desses direitos, a gente vai ter o livre exercício do trabalho, que é um direito fundamental. Como é que alguém pode fazer um lockdown, algo do tipo, sem violar a Constituição, sem abrir mão desse direito fundamental? Mas o lockdown, à época que eu acreditava... Não, a gente está falando de constitucional, de Constituição. Exatamente, eu vou te dizer, no caso de uma medida excepcional ali, que Não, era a pandemia, que Não você tem precisa excepcionalidade para a controlar. Constituição de Direitos Fundamentais, cara. Aí eu vou te dar um exemplo prático. Cara, Não, eu vou te dar um exemplo prático. Mas não é uma questão que você vai modificar com base... Isso que você está falando é realidade. Cláusulas pétreas Isso. não se modificam Isso. por A meio mero- de emendas constitucionais. Precisaria um poder originário do É, zero, uma nova constituinte, uma nova pra- constituinte, Para exatamente. acontecer uma modificação desse Exatamente. direito. Mas o que a gente está falando é diferente porque se aplica na prática. Não é uma teoria legislativa, não é abstrato, é prática Isso. concreta. Aí Se você a tá gente falando- tem uma medida excepcional ali, não quer dizer que um direito constitucional, um direito, uma garantia fundamental, ela não possa ser relativizada nesse sentido assim. Para isso Pessoal, existe pra que a estado de gente- exceção. Para que a gente Para isso existe estado de exceção. até se aprovou na época lá para se furar o teto de gastos. Na verdade você... Com auxílio emergencial ali na época se aprovou. Mas aí não foi estado de exceção específico. Você fez uma emenda para que tivesse uma abertura, porque esse não é um direito fundamental. Sim, não, mas Esse não é um direito essa é só uma fundamental. O teto já não é um direito pra fundamental. Como aconteceu e se fosse necessário, Não, mas por o- meio de projeto de lei ou qualquer coisa O do teto tipo, não é, daria o teto pra não é se fundamental. fazer também. O teto não é direito fundamental. Não, mas é só questão prática para você ver como dá pra Não relativizar dá para a relativizar. questão Direito do- fundamental do a gente não Estado relativiza concreto nesse funcionando. aspecto. Não, mas essa é a E questão. por meio Dá de pra lei, você não. aplicar sem Por nem meio de lei, nem. precisar. Daria para você fazer um estado de exceção se fosse necessário, mas nem seria necessário você simplesmente falar com o pessoal ali. Olha, você, enquanto figura, fazer um decreto presidencial ali, enquanto figura autoridade maior da República. Pessoal, a gente ali atendendo algumas recomendações científicas que se mostram como as mais ideais para combater Recomendações o mal. científicas- Rapidinho, só para eu fechar aí, Beleza, você fala aqui. legal. Fica à Que vontade. aí a gente fecharia aqui o comércio e as pessoas ficariam nas suas casas por no máximo 2 semanas para a gente tentar aquilo que a ciência recomenda, para a gente combater aquilo que a gente não tem um controle de estudos longos há muito tempo, porque chegou agora, Tudo bem. veio invadindo a nossa realidade. Então você tentaria isso? Só Não deu pra mim, certo, daí já irmão. vou. Não Se deu você quiser certo, até aí acompanhar a vida aqui, volta ao é normal. legal de- Vida volta ao normal. Só- Era só- isso que eu queria que fosse Só tentado. depois tá massa o É que eu debate de vou vocês. dar um... Não, tranquilo. Só pra falar por que a gente, de certa forma, abordou vocês. Abordou Sim. assim, né? Sim, né? eu nem vi a Isso, abordagem é, também, eu não vi o que É aconteceu. assim, o que eu venho acontece? todo dia fazer só isso, pra ficar Não, claro, conversar na boa. não, com você. tranquilo. E a gente gosta Não, desse tranquilo. dia. só que é o seguinte, Particularmente. eu quero que você entenda assim. Tu tá aqui, tu mora em Brasília, né? Sim, Então, sou tu daqui. tá no aconchego do teu lar. Tu tá de certa forma tranquilo, tem seus, Sim. né? Não sei. Mas Não, eu aqui entendo. o Comparado a pessoal, vocês, eu tô- aqui o pessoal já tá num estresse, já estamos, já fui vários presos aqui, tá? Sim. Inclusive a gente aqui que tá falando pode ser preso. Então tem várias coisas que estão acontecendo e é por isso que a gente tá reivindicando. E a gente abordou vocês pelos seguinte, a grande mídia, elas até vieram aqui, algumas, né? A maioria não vem, né? Porque não está acontecendo nada para eles. O Brasil inteiro parado, né? Nessas manifestações, não está acontecendo nada. Tudo bem, já havia acontecer em outros países, né? Mas só que é o seguinte, algumas mídias a gente falou a situação assim, assim, assado. E saiu B no jornal, entendeu? Foi reverso. Eles falaram o inverso do que a gente falou. Então por isso que a gente abordou vocês pra tipo assim, tá sabendo Sim. o que se mas- tratava e o que vocês estavam falando. Eu não vi a né? abordagem, Se- não vi porque que é. Se assim a gente foi meio exaltado e tal, Não, peço até tão- desculpas. Tão desculpados, Porque- cara. Eu entendo nesse porque, sentido assim, assim. Eu a sou gente contra a tá- violência, Não. mas entender que vocês estão com os Não. ânimos em Sim. outro patamar, inflamados em relação à eu realidade. acredito que ninguém agiu entendo. com violência contigo. Não, aqui foi de boa, cara. Né? Aqui Eu acredito que qualquer ninguém. coisa aí a Mas gente tá assim, bem. não, sim. Mas assim, a gente tá exaltado. E Sim. tipo, às vezes um confronto de uma palavra
a gente se exalta por conta Não, tranquilo, entendeu? Do nosso defender aquela situação. Então assim, a gente só abordou vocês por conta dessa situação. Várias mídias vieram aqui distorcer a história. Tá? Não, mas o meu canal estão dizendo que está acontecendo. Você pode acompanhar todo dia, assim, de segunda a sexta, basicamente, eu venho aqui, gravo essa live justamente porque antes eu não gravava live. Aí eu tô até com um ajudante agora, aí minha esposa, quando o ajudante não vem, vem comigo, para me ajudar, além da gravação que eu faço aqui com vocês, na live, para ficar total honestidade. Pô, você pode falar o que você quiser, que tá tudo registrado ao vivo aqui, para você não achar que eu vou manipular, que eu vou tirar uma com a tua cara, vou fazer recorte. É isso. Era mais essa situação, né? E eu acho que é isso, cara. A gente vai até o fim nessa luta aí, tá? A gente tá por vários motivos, inclusive pelo Bolsonaro, mas principalmente pelo Brasil, né? Pelo Brasil, tem várias igrejas aí, por Deus, Brasil mesmo. Essa é a bandeira, tá? Eu não entendo por que você não tá do nosso lado, mas a gente vai entrar nessa. Mas assim, beleza? A gente tá sempre aqui. Cara, se você quiser conversar qualquer coisa outro eu peço desculpas. Não, tá tranquilo. Pode assim, vir aqui conversar. você não concorda com muitas das minhas ideias, eu não concordo com muitas das suas, né? Mas tem direitos fundamentais sendo desrespeitados. A gente já tá vivendo um estado de exceção. Que eu quero combater também, só que por outro meio. Então, assim, a gente tá usando os meios institucionais até então. Pô, eu tô 8 anos nessa brincadeira, cara. Nessa luta. Faz quase uma década que a gente está aí brigando por isso. O que vocês estavam conversando, eu entendo também, mas já passou. Então agora a coisa tá mais grave, tá? Mas assim, é a minha opinião, eu vou ficar até o fim. A defesa do Brasil, cara, eu servi o exército, eu jurei aquela bandeira lá, cara. Então, serviu quando? Eu servi. Servi também. Eu jurei aquela bandeira e eu vou defender essa bandeira, porque eu não fiz juramento falso, né? Não fiz juramento falso, não. Eu jurei essa bandeira e é pelos meus filhos. Aqui não tem confusão. Quando tem um infiltrado, fazendo cagada aí dentro, a gente chama o exército, que é o responsável. O exército tira. Cara, é o que eu sempre falo aqui no meu canal com o pessoal e com vocês diretamente, mas com o pessoal que assiste ali. Tipo, eu tenho certeza que a maioria de vocês são pessoas bem intencionadas e contra violência. Só que aí, tudo isso que você disse que estão vivendo, é óbvio que afeta o psicológico de vocês também e é a parte que eu tento entender. Mas violência, assim, eu cheguei a apanhar uma vez, é a parte que eu sou contra. Você não tem que se descontrolar nesse e tá errado, os caras estão errados em fazer isso com você. Mas é a questão. Eu tento fazer o trabalho com o máximo de honestidade possível, Legal. justamente para desarmar essas questões. Pô, irmão, não fica pensando que é aquilo que você acha que parece, sendo que não é. O meu trabalho é outra coisa. Estamos ao vivo aqui discutindo sobre essas questões. Queria saber a opinião de vocês, porque a gente concorda em quase tudo, mas diverge na forma de se buscar do meio. E eu queria refletir com você junto para a gente construir vamos lá, algo gente. melhor, para a gente evoluir. Eu espero, cara, eu espero que tu serviu o exército, tu é um cara que mora no Brasil, tu é um cara que gosta do Brasil. Eu espero que tu, você estuda, mais que eu, você estuda. Então, cara, veja bem certinho, cara. Nós estamos defendendo essa pátria, cara. Então, vamos junto com nós, pô. Vamos junto com nós. A gente vai fazer oposição aí, a gente vai se alinhar com nós. Então vamos lá. Mas pensa nisso, é um negócio que eu não posso te impor, você tem que buscar isso. Sim. Beleza? Sim, tamo junto, viu? Obrigado pelo papo. Valeu, até mais. Oi, eu sendo pragmático em relação a essas questões que você colocou de uma visão da medicina ou de algo que a gente não conhecia. Você colocou essas questões mais importantes do que direitos fundamentais e relativizou de certa maneira. E aí agora você não acha que valeria a pena se tentar eu acho que cabe ao indivíduo, porque assim, sendo pragmático. Porque essa é a única medida que você precisa de toda a coletividade, por isso não deu certo. Então vamos Fazendo igual, porque senão você ajuda na propagação do vírus e não adianta de nada. Então vamos lá, sendo pragmático. Chegou, nós tivemos os casos na Itália, as pessoas souberam que, aliás, tivemos primeiro na China, depois maior evidência na Itália, e assim, nós tivemos notícias de mortes maiores e tal, e aí depois isso veio se propagando por Brasil, Estados Unidos e outros países. Sim. Digamos que na época eu chegasse, e aliás, que é o que deveria ser feito... Vou gravar de um ângulo diferente aqui também. Beleza. Então vamos colocar o seguinte, por livre e espontânea vontade, queria ficar na minha casa. Aliás, queria trabalhar, queria sair e fazer as coisas. O que eu afetaria uma outra pessoa que quisesse ficar na casa dela, por exemplo? O que eu traria de ruim para essa pessoa? Cara, na época em que se colocou como mais ideal para se combater a pandemia ali
aquilo que a gente tinha à disposição, um lockdown, E aí, era... patriota? E aí? Beleza? Ô, patriota, eu assisto suas lives. Você assiste lá, cara? assisto. Tamo junto aí, obrigado. Eu assisto, brother, porque eu queria ter uma conversação com você. Será que eu posso? Pode, claro. Vamos só. Entra aí. Sim. Vamos entrar aqui, ó. E aí, patriotas? Eu sou 100% bolsonarista. Eu já me topado com os vídeos desse cara cá e, na verdade, que ele tá no seu direito. Ele é um civil, igual que todos nós. Perfeito. Nós temos direito, ninguém pode custodiar. Ou seja, ninguém, ou seja, livre opinião. País Perfeito. livre 100%. Ninguém, ou seja, ninguém é mais que nada, ninguém é melhor que ninguém, mas tem coragem. Esse cara que tem coragem, vou falar que não, ou seja, tem coragem. É isso aí. Mas que eu vejo injusto, como nosso índio Sererê foi preso, só por falar a verdade. Esse cara aqui que é aparecido em live, diretamente, insultando o nosso presidente Bolsonaro. E tá aqui gente fazendo live, imagina. Eu sou venezuelano. Tranquilamente. Brother. Tranquilamente, eu tô falando. Sim. Eu venho da Venezuela, onde morei praticamente 10 anos em ditadura. E se vocês creem que é bom morar em ditadura, gente, não é bom. Eu vim baixo de peso. Tem uma criança ainda internada por falta de tratamento, porque o governo não se preocupa por educação. Governos comunistas não se preocupam por educação, não se preocupam por economia, não se preocupam por empregos dignos. Los ladrones, bandidos, viven armados melhor que nós, recebem todo tipo de benefício, mientras a pessoa que trabalha, escute bem, gente, a pessoa que trabalha cedo, acorda cedo, trabalha a ganhar-se a vida honradamente é machucada. Infelizmente machucada. Por quê? Porque o governo comunista se trata nesse eu sendo 15 anos que tinha, agora estou 22 anos. 15 anos eu tinha para comprar um frango, para eu comprar um pedaço de carne, eu tinha que durar 3 dias, gente. 3 dias em uma fila, durante mais de 200, 300 pessoas, gente. Vocês querem isso em seu país, brasileiros? Querem isso aqui no seu país? Gente, eu llevo 56 dias hoje, cumprido 56 dias hoje, e não me arrependo de nada. Sou patriota, por quê? Porque quando eu cheguei aqui no Brasil sem nada, eu cheguei aqui, só com uma mochila e com a bendição de Deus. Graças a Deus, o Bolsonaro, o governo dele, me recebeu junto com seus militares. E eu tenho que agradecer isso. E vou agradecer até o dia que eu posso ir à cadeira, gente. Sim. Posso ir à cadeira, porque a maioria dos comunistas, por não falar a verdade para vocês, mandam a pôr cadeiras, mandam a calar-nos na boca para manipular a vocês com comunismo. Para quê, gente? Vou te explicar como aconteceu essa bagunça lá no meu país. É rapidinho. Eu não tenho muito tempo, porque na verdade estou com outras coisas mais importantes. Mas eu queria aparecer no live dele porque ele está certo. Não vou falar que não. Aqui o Brasil é um país livre. Perfeito. Não custodiei, nem opinei. Eu vi quando o senhor estava cá, os militares, a abordagem, beleza? Sim. Ele está certo, gente. Ninguém pode julgar ninguém. Aqui o Brasil, livre expressão. E não está aqui para isso. Lutamos para garantir isso. Exato, nós estamos para garantir a segurança tanto como dele, tanto como os demais que estão aqui. Então, gente, ninguém vai custodiar, só que eu estou aproveitando a oportunidade dele porque ele tem muitas visualizações. Ele é um youtuber muito bom. E o que estou um pouquinho triste é que ele é uma pessoa de coragem, valiente e está sumando ao mal. E eu vou falar... Cara, eu só acho, por exemplo, aqui, para colocar o meu ponto antes de você continuar, que a gente tem que fazer as coisas do jeito certo. Por exemplo, você está falando sobre o mal do comunismo e do socialismo, que eu também sou totalmente contra e espero que isso nunca aconteça no nosso país. Pensamos igual em relação a isso. Só que eu acho, como eu estava falando para o nosso camarada ali, que a gente não pode buscar esse tipo de situação do jeito errado, não chegar lá. Por exemplo, eu acho que para o PT estar de volta aí, muito da culpa ali, se não total, muito dessa culpa está no anti-bolsonarismo pelos erros dele, as coisas ruins que eu tô criticando há bastante tempo, porque para mim ele está manchando a direita de verdade, que eu acho que o bolsonarismo se perdeu em relação a ela. É isso, mas em relação à sua história aí que você vai continuar relatando, a gente pensa igual, não quero que o Brasil chegue aí. E eu vou defender 100% a direita, porque ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Mas por que eu apoio 100% ao Bolsonaro? Porque esse cara ali tem temor de Deus. E a pessoa que tem temor de Deus busca ser uma pessoa de bem. Então, eu não vou botar minha confiança em um vagabundo safado, ladrão, que eu vou falar que já acabou com o primeiro mandato do Lula. E o segundo, cara, foi quando meu país estava bom, vocês estavam ruim. Agora vocês estão bom, nós está ruim. Vocês estão vendo a balança, que é praticamente entre o bem e o mal. Gente,
Eles se preocupam solamente, cara, por seus bens materiais, expropriação de empresas, destruem todo. Os financiamentos são para eles, e o que sofre é o policial, é o militar, é o professor, é a gente que trabalha honradamente, porque os salários, eu te vou falar uma coisa, eu trabalho para eu sustentar minha família, eu não trabalho porque eu quero sair de casa todo dia, não, porque senão eu estivesse deitado agora de boa, não me desse mal a vida mais por nada. Então, gente, eu llevo aqui 56 dias, ele tá bom, ele tá certo. Por isso que eu falo, ninguém pode julgar ninguém, aí o cara está de boa, tranquilo, a gente vem com piores situações, sabe? Esse é um rapaz aqui que dá para o diálogo, e nós temos que sempre cair no diálogo, nunca a violência, não tenho em contra da violência, sempre tenho em contra da violência. E coisa que eu uso, e sempre falo, que eu acho que eu vou ser preso em qualquer momento, eu posso desaparecer. Por quê? Olha o Sererê, por ele falar a verdade, por ele ser praticamente exemplo, patriotismo. Rapidinho, só no ponto do Sererê aí que você tocou, em alguns casos de pessoas que estão sendo presas. Em relação a calar as pessoas, sou contra totalmente, sou contra prisões arbitrárias, só que, por exemplo, não tem delito, são as questões que eu falo com vocês aqui. Não se pode alimentar abusos do lado de cada manifestação, porque alimenta os abusos do Alexandre de Moraes também. Para combater um cara que está falando que vai pegar ele pelo pescoço, que vai matar o Alexandre de Moraes, que esse não é o jeito certo da gente combater ele, o que você acha que o Alexandre de Moraes vai fazer? Por isso que eu falo. Ele vai prender o cara mesmo. Responder o processo, devido ao processo legal. Aí, para que ele responda, eu sou a favor que ele responda. É o tipo de coisa que se abriu a porteira lá desde a época do inquérito das fake news. Para que coisas que não são flagrantes virassem flagrante. Então ele acaba aplicando hoje também a mesma lógica de ser em flagrante, porque rolou na internet, tem o vídeo. O flagrante perpétuo com mandado. Só que a época que na CPI Lava Toga a gente ia combater esse ato administrativo. Não só isso, eu critico o Flávio também, é isso que eu tô te falando. Aí a gente critica. Mas entendeu, né? Mas não é só isso, cara, não é só um ponto. Eu vou responder mas você entende que é errado também. Cara, mas um erro não justifica o outro erro. Concorda, como que a gente vai combater o Wilker? Como que a gente vai combater os erros do Alexandre de Moraes aplicando a lei. Aplicando a lei da forma correta, constitucionalmente. Esse ponto, por que eu estou em contra da prisão da Sererê? Vou falar uma coisa, ele nunca chegou a estudo, ele nunca se supo expressar diante de uma civilização estudada e preparada. 3, não levou uma cultura al igual que nós leva. Então, eu não vejo o respeito de indígenas e pessoas conhecedoras de leis, porque tu vou falar uma coisa, se eu sou conhecedor de leis, todo o que sai aqui eu me posso defender o dia da manhã, entendeu? Mas coisa que eu vejo injusto, cara, se ele foi apreendido, a melhor forma para ele tuvo que levar um negócio que chamamos um pré-aviso de prisão, tá vendo? Como que para que não volvesse a acontecer, pode sair em redes sociais, pode seguir falando, mas tem que medir as palavras que a pessoa vai usar. Entendeu? Mas na mesma lógica que o nosso camarada apresentou ali, que eu sou totalmente a favor de que um erro não justifica o outro. Eu acho que é uma alimentação de um erro pelo outro ali, vai causando tudo que tem se causado aí. Vocês acham que foi ideal o que foi feito depois da prisão do Sererê ali? Todo aquele vandalismo ali no centro Mas a de gente é contra isso. Cara, você tem Você pessoas... acha que foi infiltrado? Cara, então vamos lá. Eu acho que pode ter infiltrados. Só porque eu tava mostrando, gravando, eu fui chamado de quê pelo pessoal? Como sempre, de esquerdista, petista, infiltrado e todos os nomes de baixo calão que você pode imaginar. Eu acho que quem tem uma postura... O pessoal é do movimento, só que é a banda podre do movimento aqui, que como eu disse pra vocês, eu acredito que a maioria seja bem intencionada e gente de bem mesmo, querendo da forma que a gente discorda, mas o melhor pro país. Mas tem gente vagabunda no meio também, que é o ponto que eu acho que vocês deveriam combater. A gente tá falando, pode igual falei, ninguém é perfeito. Aí gente que vem pra cá para aproveitar-se das oportunidades de vandalismo. Por isso que nós está aqui, 24/7, acordados. Eu não deito, na verdade, porque esse movimento para aqui me importa demasiado. Depende desse movimento, minha família chegar aqui no Brasil e eu vou seguir lutando até o fim. Se Alexandre Moraes chegasse a ver esse vídeo, se o presidente Lula chegasse a ver esse vídeo, cara, eu passei tanta miséria junto com seus parceiros comunistas, maduristas, Diosdado Cabello, que vocês conhecem perfeitamente, Gelixia Santaella, governadora de meu estado, alcalde, toditos foram uns ladrões. Não vou falar que não, porque eu, principalmente, fui e trabalhei diretamente com o Ministério da Cultura, incentivando os jovens a não perder-se em drogas, em vandalismo, em muitas coisas, sabe?
tenho base, tenho a moral, podem procurar minhas redes sociais, é Jesse Algarate, podem ver todo. Eu posso vestir uma camisa de vermelha. Qual que é a tua rede social? Jesse Algarate. Gente, o que eu via lá na Venezuela não é brincadeira, falta de medicamento, falta de todo. Então, nós precisamos do Brasil para ele crescer e seguir sendo uma potência. Aí, cara, isso vai ser um retraso. Sabe o que é um retraso? Economicamente, chegasse o comunismo, vai acabar. Olha, meu país, um dos países mais ricos de Latinoamérica e tenho base. E é um dos países segundo mais pobres praticamente do mundo. Quem destruiu isso? Praticamente não vou falar o comunismo, foram os mesmos presidentes, governadores que se encargam da direita, e eu não vou falar infiltrada, porque se eu quisiera ajeitar meu país, eu hiciera lo impossível, assim como estou fazendo lo impossível de levar a guerra em paz, sem derramamento de sangue, porque é suficiente já de lo que ha acontecido no meu país. A juventude se perdeu, a juventude não existe educação como tal, perfeita, não existe nada, meu parceiro, Mas não você existe não acha nada. que o que está se fazendo hoje aqui está se encaminhando para a violência também, cara? Eu converso com algum de vocês assim, perguntando ao final do nosso papo ali, o que Violência vocês não há, acham que vai ser violência feito não há, porque não estou. se o Lula, Escuta, por exemplo, assumir? Llevamos Muitos dizem que vai rolar uma guerra civil. 56 dias em manifestação pacífica e eu não he escuchado uma pessoa que ha dicho eu fui tiroteado, eu fui baleado, eu fui machucado. Não, nossa manifestação foi pacífica. Não, que mas é aconteceu? porque 58 dias agora. Em meu país, o primeiro dia de manifestação, 58 já dias havia agora. todo el mundo hubiese sido muerto. Entonces, por eso yo sigo aquí, porque ya yo pasé por eso, pessoal. Ya yo vi meus parceiros siendo, o sea, el gobierno usando las armas de fusiles, gente. Armamento de bala, no borracha, no gas lacrimógeno, gente. Estamos hablando de usar las armas contra el pueblo desarmado. ¿Están entendiendo? ¿Están viendo la gravedad de lo que yo estoy falando? Gente, é agora ou é nunca. Brasil tem que acordar em som de paz. Olha meu país, a maioria dos jovens tiroteados, centenares de caminhonetes levando e abrindo buracos para enterrar eles, gente. Porque o governo não convenia sair do poder. Olha, o país ficou pior do que estava. E eu que estou falando, eu não estou aqui por Alexandre de Moraes, eu estou aqui porque não quero derramamento de sangue para o Brasil. O Brasil é um país muito lindo, muito humilde, abraçou muita gente dos estrangeiros. Então, se esse cara chegasse aqui, você vai preocupar só por trenes materiais, eu estou falando de dinheiro. Então, eu aqui estou por valor à vida e por valor à liberdade. Ele é um exemplo. Eu não sei, não considero o pessoal aqui como de esquerda nem direita, mas é uma pessoa que se dedica a fazer vídeos, beleza? Ele pode usar o que ele quer, suas palavras, tá bom? Ninguém mexe. Gente, um país livre. Isso é o que eu quero falar para vocês. Em meu país, já esse cara já havia sido preso e desaparecido igual eu. Exatamente. Então, isso que eu estou falando. Eu não estou para isso aí, porque não está aqui para isso. Eu te vou falar uma coisa, tanta coisa. Essa é a a pessoa importância. já tem 56 dias. Mas não funciona justamente essa nossa liberdade hoje? Por exemplo, Funciona, o que muita gente está funciona pedindo aqui 100% melhor é que a da SOS Venezuela. Forças Armadas hoje. Funciona melhor que ela está funcionando lá Eu, na como Venezuela, alguém gente. que serviu as Forças Armadas por 8 anos, admiro o papel institucional da instituição e amo a instituição para aquilo que ela foi feita dentro do Estado Democrático de Direito. Agora, você me perguntar, você quer que o país esteja na mão dos militares? Eu não quero, cara. Por exemplo, justamente por esse perigo, tanto de um lado quanto de outro, assim como está vendo se o movimento modificar político, tudo a gente que pra se vai gente- aproveitar. pra Isso gente, que eu por entendo. exemplo, você perder é um a militar, liberdade que eu também fui funciona militar, hoje, soldado entendeu? militar. E eu sei o que é um comando. E eu sei que um comando sempre vai ter bajas, pero vai ter altas. Não nos preocupemos por las bajas, porque quando hay una baja es un alerta para ser y tener más experto y cautela. Y esto que está pasando aquí en Brasil es solamente el principio. ¿Por qué el principio? Porque nosotros vamos a lograr la paz y la comunión de hermandad. Porque no queremos sangre derramada. Infelizmente yo no quiero más. Yo cuando pasé por Roraima, frontera entre Venezuela, crianças muertas por gripa. Gente morrendo praticamente de desidratação. Vamos dar Porque, devida atenção a 7 isso, dias, né? a gente sabe o que é caminhar 7 dias praticamente no mato para sair fugindo de um comunismo, porque a gente não consegue nem sequer como se alimentar, como viver uma vida por lo menos, como que eu falo, com uma dispensa por lo menos em casa. Gente, estamos falando de praticamente criminalismo. Eu quero justiça para o meu país, gente. Você está falando de vidas de crianças, de... Exatamente, estou falando velhinho. Quantos Não, velhinhos não- eu pessoalmente eu enterrei? Por falta de medicamento, porque Isso não é normal, cara. Precisam de tomar medicamentos controlados. E por isso que eu estou aqui, porque eu vi tanta miséria, gente, tanta coisa, que eu vou falar que agora
Isso me vai ser a mim mais... estou por aqui porque Deus me permitiu hoje estar aqui presente. Hoje eu tenho meu filho agora internado em um hospital, praticamente precisando de oxigênio, porque lá não tem porra nenhuma, sendo um dos melhores países, entre comillas, já foi roubado, foi saqueado, foi tudo. Então, o chamado é, gente, estamos falando de nossas vidas de criança, verdadeiras. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de política, não, gente. Estou falando das vidas que estão em jogo. A raiz deste ano 2023 é o que vai seguir, porque meu país tinha dinheiro e assim acabou. Assim como tinha, foi 2015, estava em cima e assim foi a pique. Então, não estou brincando, gente. É agora, frente dos quartéis, pacificamente. Nós não queremos derramamento de sangue. Se a pessoa acha que não está perdendo tempo e acha que não, eu estou cumprindo a minha parte. Se eu vou ser eu não me considero político, infelizmente não me considero político devido ao que aconteceu no meu país. Me considero uma pessoa que quer paz para seu país e tranquilidade. Só isso, gente, é muito pedir. É muito pedido. Mas você não acha que o meio mais adequado de a gente se manifestar é sempre dentro da legalidade? Esse é o meu ponto, cara. Tem muita gente que estão pedindo coisas fora da legalidade. É isso que eu estou falando com vocês. O movimento, ele deveria aproveitar a oportunidade para pedir coisas certas do jeito certo. Ele foi uma pessoa criada no mato, então tios, familiares criados no mato, que nem sequer sabem se expressar. Entendeu? Eles falam o que eles praticamente se escutam dos demais e repetem. São como os macacos, praticamente imitadores. Então, gente, nós mais bem tem que demonstrar às pessoas se saber expressar de uma maneira legal, igual fala ele, estou certo com ele. Por isso que eu llevo 56 dias acá e de verdade que eu não quero ir embora, mas praticamente 58 dias. 58 dias. E na verdade que eu não quero ir embora, sabem por quê? Porque isto para mim é muito importante. Y yo no he alzado una bandera aquí en Venezuela porque yo necesito el respeto y ganarme el respeto de cada uno de los brasileiros prácticamente. Es que como ese rapaz, yo no tengo que por qué juzgar a él independientemente, no tengo por qué sentir rabia por él, porque nós tem que sentir una cosa que nós tem que estar juntos todos, porque es mandamento bíblico. Tudo o que está acontecendo é mandamento bíblico. Hugo Chávez falou, nosotros vamos a tomar posesión de toda Latinoamérica. Estava presente eu quando tinha 15 anos. E está acontecendo, gente. Está acontecendo todo. E o que sale prejudicado é o povo, não eles, porque eles têm sua vida resuelta financeiramente. Acontece qualquer desgraça no país, eles pegam um avião e vão embora. O que vai seguir passando fome, passando frio, passando miséria, inclusive coisas que vocês nem sequer se imaginam. Somos nós o povo, porque nós não conta com essa quantidade de financiamento. Não, gente, estamos hablando, gente, de algo que se llama un nuevo orden mundial comunismo. China compró mi país, aunque ustedes no lo crean, con satélite y está saqueando mineral primo. Y ellos están, ¿qué? Venezuela vive en eso y ellos no se preocupan ni por sus ciudadanos. Los chinos comen rato, comen barata, comen todo y preguntan, ¿por qué que los comen? Gente, si no tem mais nada que comer, ¿qué a gente vai comer? Me fazem essa pergunta aí. E vem de lá da China e eles vêm para cá. E eles falam que eles estão melhor aqui no Brasil. Todos amamos o Brasil. Eu apaixonei por o Brasil o primeiro dia que eu conheci aqui. Agora vou servir a pátria. Eu não sou brasileiro nascido, mas me sinto praticamente um brasileiro naturalizado. E eu amo qualquer brasileira e respeito o que se chama vida e defendo os direitos humanos. 100%. Então, é agora da gente pedir para Deus não deixar esses bandidos subir a rampa. E me desculpem a expressão, mas eu vengo de um governador, de um alcalde. ¿Qué hace? No se preocupa, gente. Toman elecciones con urnas electrónicas y imprimen los votos, todo. Comenzó presidencia, consejo constituyente, legislativo, gobernaciones, alcalde. Soy una gobernadora que venía de la miseria, me contaba ella a mí, durante todos nosotros, cuando no tenía prácticamente, tenía un chevete, por decirlo así. Y con tal de un año, tenía 3 camionetas, 4 Forerunner blindadas y entraba a los barrios con esa desgracia. ¿Y sabes qué tenía? Tenía empresas para ella y saqueaba nuestro estado productor de gas, Maturín, estado de Monagas. Vengo de allá y yo sé, porque yo estuve presente, crean sus propias empresas y se olvidan de las personas que en verdad necesitan. Yo estoy hablando de crianza, cosas que no tienen culpa de lo que nosotros los grandes cometemos. Entonces, si yo te digo una cosa, si yo tuviera cómo ayudar a mi país, yo estuviera ya de ese mismo jeito ayudando para mostrarle la verdad a ustedes, qué es que está aconteciendo. Incluso voy a ser perseguido políticamente por yo mostrarle la verdad al mundo entero, que cómo es que está viviendo mi país, la situación que está viviendo mi país. Y los presidentes, ¿sabes qué hacen? Quieren plata, quieren más plata y más plata. ¿Qué es lo que dicen? No, ellos nos bloquearon financieramente, pero gente, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la vida y salud, y algo que es muy importante, y educación. Es mucho pedir para un gobierno educación, salud y medicina.
no personal, porque un crecimiento se basa en educación y desarrollo viene de educación, o sea, viene de la educación para nosotros demostrar a nuestras crianzas, hacer el bien y a ganarse la vida honradamente. No, allá Venezuela parece un infierno, el estado Caracas, Venezuela. Se los digo, los presidios, ¿sabes qué tienen adentro los bandidos? Tienen fusiles, AK-47, fusil 103, tienen Glock automática y los gobiernos no hacen nada. ¿Cómo es posible que dentro de un presidio puedan haber puteros, puedan haber discotecas? Te los estoy diciendo. E nós outros, os pobres, trabalhando rapidinho. Esse ponto todo que você está apresentando em relação ao seu país, a desgraça que está sendo vivida lá. Cara, quem que não concorda com isso hoje? É só se o cara for um comunista. Eu acho que nenhum comunista socialista vai achar que o sistema que foi implantado lá deu certo. Mas rapidinho, no máximo é alguém assim que vai dizer que a Venezuela está bem na fita. Todo mundo praticamente concorda que está mal. Tela bonitinha. Mas o exemplo que a gente tem no Brasil hoje aqui, por mais que você também esteja correto buscando coisas melhores em termos estatais e governamentais, o meio que está sendo feito é errado, cara. O presidente que está virando figura, símbolo disso daqui hoje, tá errado também, cara. Tudo que a gente viveu hoje é por conta... Ele foi militar e ele viveu um dos tempos mais bonitinhos, mas se eu vou ser perseguido politicamente, se eu vou ir preso com orgulho por tratar de mostrar a verdade para vocês, vai ficar aqui gravado. Eu porque vim de um inferno, agora estou bem, e se los digo, estou bem e não quero isso para o Brasil. Não quero isso para o Brasil. Agora, acho que seria interessante ele falar a respeito do processo eleitoral lá na Venezuela. Você acha que... Não vou falar do Brasil, vou falar da Venezuela. Fala da Venezuela, por favor. Você acha que é um processo legítimo lá? Olha o processo legítimo. Quebraram nossa Constituição. Infelizmente quebraram nossa Constituição. Se nombraram alcaldes personalmente em plazas. ¿Ves eso legalmente? Se nombraron gobernadores en plazas del estado de Venezuela, se nombró presidente él porque él quiso. Yo contraté una red de Globovisión por dinero, contraté yo me considero presidente de Venezuela. Qué cagada y qué mierda es eso, donde se supone que la decisión la toma el pueblo. Yo no lo vi justo, ni que Guaidó, ni que Capriles, toditos unos vagabundos, toditos hicieron partícipes de todas las muertes de los jóvenes venezolanos de las universidades que tomaron. Le lavaron el cerebro a toditos los jóvenes. Son unos engrasados toditos. Y ustedes, yo digo una cosa, yo quiero justicia. Infelizmente quiero justicia, porque yo mismo los vi, los muertos ahí tirados como cachorros, como animales, donde se supone que la vida se respeta, y personas que estudiaron para crecimiento menor están 3 metros bajo tierra, fueron enterrados como animales. ¿Qué clase de gobierno tú quieres aquí en tu país? Yo no quiero eso para tu país. Estamos hablando de vida, cosas, morgues, te falei que fui militar, custodiaba hospitales, mujeres muriendo, pariendo, grávidas, pariendo, porque no tenían un antibiótico, porque no tenían un yelco, porque no tenían un par de luva. Esa es la parte, ¿no? Ni siquiera voy a seguir esa parte, voy a hablar de las elecciones. El pueblo se manifiesta, sale a la rúa igual que Brasil. ¿Sabe qué hicieron? Armas, y no estoy hablando de gas lacrimógeno, no estoy hablando de balas de gomita, estoy hablando de pólvora, estoy hablando de guerra, armas cobardes, socialistas cobardes, comunistas cobardes, contra el pueblo desalmado. No se hace eso. Mira, nuestro libertador, ¿sabes qué decía? Maldito el gobierno que use las armas contra un pueblo desarmado. Entonces, la maldición está entre ese gobierno y la justicia de Dios es perfecta. Sin más nada que decir, estoy súper estresado porque llevo 56 días y ni siquiera no voy a cansar de hablar. Y no voy a calar mi boca antes que venga una orden de aprehensión o me desaparezca más. Dios va a tomar justicia. Porque yo sé que muchos estamos luchando por la libertad. No solo de Brasil, estoy lutando por la libertad de mi país. Ya hace 3 años que me sumé para yo libertar mi país. Caiba, gente, somos acribillados con nuestras familias, en secreto y financieramente. Entonces, un país tan rico en petróleo, en gas, todo sigue saqueado para todos los países y el pueblo ciudadano pasando en miseria. Yo no quiero eso para Brasil, yo quiero amor, paz y prosperidad. Estoy aquí por los jóvenes que perdieron su vida intentando manifestar pacíficamente. Eso estoy acá. Y el que no crea, por favor, procure en Google, procure la manifestación y lo que vas a ver, cajas de balas de fusil. No estoy hablando de balas de goma, estoy hablando de fusil. Yo admiro Brasil, inclusive se hizo un manifiesto que no hace mucho. Usaron gas lacrimógeno y balas de borracha. Está bom, porque se llama orden interno.
se llama un orden, beleza. Pero qué desgraciado, mi país que usó, mi país comunista, porque yo le decía mi país comunista y estoy hablando de gobierno, no estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando del gobierno, porque los ciudadanos están siendo ahora día tras día. Mi mamá me falou no dia de ontem, filho, meu salário ficou no chão. Eu gano solamente para comprar uma farinha de trigo, 1 quilo de açúcar. Se eu não estivesse aqui, ó, eu estou quebrado, porque eu tenho já quase 2 meses que eu não mando nenhum real para minha família nem para meu filho. Mas eu estou aqui porque eu quero libertar tanto a minha família, tanto como muitas famílias venezolanas que se encuentran allá passando miseria. Es algo justo, ustedes lo ven justo. Y no estoy hablando de hace 2 años, 3, estoy hablando que está sucediendo, gente, está sucediendo ahorita en Venezuela. Es algo que ustedes de repente no lo van a creer, mas yo estoy aquí para llevar la verdad, si es posible, gente. Eu tenho 22 anos, eu acho que eu sigo falando, de repente puedo ser perseguido, mas no tengo miedo, pues. Lo perdí, pues, perdí el miedo ya hace mucho tiempo. Entonces, el mensaje es: vengan para los cuarteles antes del 31 de diciembre y vamos a llenar pacíficamente el cuartel general de UQG, solo los cuarteles, porque nosotros precisamos das Forças Armadas tomar o controle e a situação do país. É todo, beleza? Deus abençoe. Nesse ponto, mas Deus abençoe, meu irmão. Em relação à sua realidade, não vou responder mais concorda. perguntas, não vou responder mais perguntas, pacificamente. Tranquilo, cara. Obrigado pelo papo aí, pelo seu relato. Beleza? Tamo Deus abençoe a cada um viu? de vocês. Até mais, cara. Amém, Valeu. Deus abençoe. Ó, Will, e vamos lá, cara. Vamos lá. É, a gente... Peraí, deixa eu só me recuperar. Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Pode dar um tempo aí que... Você ficou um bom tempinho com o pessoal. Se o pessoal já foi até tomar banho. É mesmo, a gente concorda nesse aspecto. É na prisão. Acabou já? Acabou. Não, deixa. Pausa aqui porque a gente tá desde aquela hora. Direto. Deixa o pessoal, ainda não comecei, ainda a gente... Depois eu cercar o celular pra você passar o vídeo pra nós. Tá bom, a gente passa. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Quer postar que volta preso? Essa é a questão. Eu jogo cara. 5 mil que o Lula volta preso. Essa é a questão, a gente devia ter cobrado pra ele não ter saído. Não, o mas Bolsonaro passou ele pano. tem que sofrer, Aí a gente discorda passar Você pano. viu a live, cara, ele falando... se ele tiver que continuar, se ele tiver que ser solto, que seja, ou todo mundo, que o próprio Bolsonaro, que é acusado de alguma coisa, é passível de ser culpado. Ele falou. Se você Vivo tiver... colocando esse recorte nos meus Não, vídeos. tudo bem. Se você tiver no ali último, uma colocação em que ele possa ser absolvido em relação a isso, acho que foi o que ele disse. A lei que vai julgar, digamos assim, os julgadores. Aí isso é o xadrez 4D, né? Aí assim, não compete, mais a ele, uma vez que esse caso do Lula... Se a população, principalmente quem se coloca como patriota e tudo, se a população tivesse ido pra rua e não tivesse aceitado ele ser posto como livre, né, em liberdade, vocês não acham que teria feito uma opressão ali e eles teriam voltado atrás? Hoje as pessoas estão se manifestando e as pessoas estão sendo presas por simplesmente se manifestarem. E esse é um ponto que é... Se perdeu o time do negócio, cara. Esse que é o ponto que a gente discorda. E eu tenho certeza que no fundo você concorda, mas você ainda mantém um sentimento de querer passar pano pro que tá aí hoje, porque você acha que há uma maneira de se reverter. Mas na minha opinião, é o que eu converso com o pessoal aqui. Não é dizendo que vocês, igual o pessoal fala aí, são patriotários e tal. Mas, cara, estão fazendo vocês de otários, o pessoal mesmo que deveria ser liderança, todos os dias. Eduardo Bolsonaro vai pra Copa, vocês acreditaram naquela baixaria lá? Cara, eu posso não concordar que ele tenha... Drive, cara. Eu posso concordar que ele não tenha ido, mas eu não tô aqui pelo Eduardo. Uma galera na época aqui que rolou, eu vindo perguntar. Pô, irmão, o que você acha Mas eu não tô aqui pelo Eduardo, cara. Eduardo Bolsonaro ter ido pra Copa, claramente curtir, vir com esse papinho pra enganar vocês. Aí tipo, o pessoal, enganar? Ele foi lá pra conversar. Onde que estão todas as lideranças do mundo? Eu tipo, brother, a gente tenta esclarecer com o máximo de empatia possível. Do tipo, pô, irmão, não cai nessa e tal, mas às vezes a pessoa quer ser enganada, cara, aí eu não posso fazer nada. Aí a pessoa mesmo se presta ao papel de otário lá. Aí depois vem dizer que sou eu. Mas, cara, eu tô tentando abrir os olhos. O meu papel aqui... Mas eu já não vou, eu não vou nessa narrativa, eu não vou nessa narrativa. Mas você é um cara que nitidamente tem um conhecimento a mais sobre o que tá rolando. Mas a maioria, você sabe que tá aqui de bom coração, mas não quer
saber do que de fato tá rolando. Ela acha que se ela não vê na rede de WhatsApp ou de Telegram que ela tá fazendo parte ali, que é nitidamente bolsonarista, manipula muita coisa pra fora da realidade, é mentira. Se não tiver lá, é mentira. Eu tô mostrando aqui, pô, mas tá no Metrópolis, por exemplo, tá em qualquer outro lugar. Aí vão dizer, se for na Folha, é a Foice de São Paulo. Se for no UOL, é a mídia esquerdista. Se for em qualquer lugar, é alguma coisa de esquerda. Aí fica difícil, cara. Então a gente só vai acreditar quando de fato acontecer, porque, por exemplo, tudo indica aí, com base em todas as reportagens que saíram, de que o Bolsonaro vai lá pro resort do Trump. E aí o nego já tá fazendo um xadrez 4 dedos, mas você sabe por que ele vai? Você sabe se pelo menos isso é verdade? Então, cara, se você quer passar um pano, eu tô tentando, mas fica difícil pra mim. Isso são ilações, mas pode ser que ocorra, pode ser que ele realmente vá para outro lugar. Agora, a gente não tá aqui única e exclusivamente por ele. Eu acho que dentro de um contexto aí, dentro de um histórico, o presidente, pra mim, cara, o único político que tem o meu voto de confiança. Acho que o presidente, cara, eu acho que é o único que tem, pelo histórico e por tudo que ele fez. Cara, a minha esperança é vocês acordarem depois de tudo que rolar aí. Eu acho que o Lula vai tomar posse. Eu acho que, infelizmente, vai ter uns camaradas aqui que vão estar de saco cheio mesmo por tudo que estão vivendo e vai para um lado totalmente errado. Querer fazer uma guerra civil, ser violento, pode cair, depredar isso aí. Aí eu acho que quem tem decência aqui no movimento, que para mim é a maioria, e eu quero acreditar nisso e quero a maioria. Que se comprove depois disso que acontecer, criticar isso aí, falar, não, isso daí não me representa. É uma droga, eu lutei, eu estive aqui, fiz minha parte, mas não vou partir para a violência. E aí isso daqui perceba que o Bolsonaro é um bundão, covarde, e que tudo é culpa dele, e se construa uma terceira via para 2026. É o que eu vou fazer. E oposição de verdade ao governo PT. Cobrança, fazer isso aqui. Internet, a direita sempre foi forte nisso, que continuemos sendo, e é isso aí, tacar-lhe pau e um novo nome para 2026. Cara, se insistir em Bolsonaro, cara... E assim, é como eu disse, nós não estamos aqui por uma pessoa, independentemente de Flávio, aliás, eu não apoio Flávio, mas independentemente de Eduardo, de Bolsonaro, de qualquer um. Eu tô falando que ele merece meu voto de confiança por tudo que eu vi. E a gente tá falando que ele bateu de frente contra esse sistema. Como que bateu? Aí vamos entrar lá. Voltamos àquela questão. Lockdown, por exemplo. Ele assegurou. Mas essa foi a parte burra dele. Então vamos lá. Então vamos lá. Por que a parte burra se ele garantiu que um direito constitucional fosse assegurado? Cara, mas não é questão de você garantir um direito fundamental ser assegurado ou não. É uma questão que você tem um modelo e um método. A Constituição não é importante. É óbvio que é importante, mas ela não é o cerne da questão nesse aspecto específico. Como não? A Constituição é a Carta Magna. Digamos, você está falando sobre direito e garantia fundamental. Sim. A gente tem um amplo rol no artigo 5º e 6º ali que tratam dessas questões prioritariamente, direitos e garantias fundamentais. A gente tem o direito à vida como o direito mais importante que há. Você concorda comigo? Sim. É a garantia basilar da vida, que ela exista, é a própria vida. Você concorda? Sim. Por exemplo, tudo que seja acessório à própria vida, como, por exemplo, você exercer a sua profissão livremente, você concorda que em escala de prioridade está abaixo? Dentro do rol de direitos e garantias fundamentais, eu acho que a gente pode concordar que aí você nisso. Não tem hierarquicamente, mas vamos lá. Que o próprio indivíduo... Isso tá supra-legal, supra-legal, tá para além. Mas entendeu? É porque cabe ao indivíduo escolher. Porque o indivíduo ele pode tirar a própria vida. Pode, mas nessas questões você não está mexendo só com a sua própria vida, você afeta diretamente a vida do outro. Por que eu não estou mexendo com a minha própria vida? Organizado socialmente dessa forma, essa daqui vai ficar até boa. Deixa eu só preparar aqui de novo o braço. Vamos. Pra gente. Vamos ver se o meu recupera aqui. Vem pra esse lado que a luz é melhor daqui. Vamos lá. Aí vamos. Eu tô até ajudando, hein? Pois é, esse vai dar um bom vídeo, porque a gente nem sempre a gente tem uma discussão filosófica desse nível aqui. Nossa, então você... Vamos meio que começar do zero aqui sobre a discussão que a gente está tendo, galera. É sobre a questão do lockdown ali, que na minha opinião tinha que ser feito de uma forma inteligente no início, conforme a ciência indicou, no sentido de você tentar os 2 meses, mas se de fato, se você não conseguir fechar o combate ali à pandemia nesse tempo, aí a gente volta ao exercício livre da profissão. Aí a questão mesmo que a ciência estivesse errada.
Por exemplo, ela poderia estar errada, Como poderia não funcionar diretamente, mas, por exemplo, a gente tem a Nova Zelândia como exemplo clássico de que funciona. Lá, de fato, se fez. Tudo bem que a gente pode discutir que lá é um país menor e o controle é mais fácil, mas se a gente fizesse aos moldes do que foi feito no clássico exemplo da Nova Zelândia e alguns estados, depois que o STF mexeu lá na questão de competência para se fazer isso, alguns estados que eu não vou me lembrar o nome agora porque faz muito tempo, mas dando uma pesquisadinha, vocês acham aí, do interior de São Paulo, fizeram, a gente tem um exemplo de um estado que fez de um jeito e um estado que fez de outro, no sentido de fazer o lockdown e de não fazer. No que fez, deu certo para o estado. Lá se derrubou de uma forma assim significativa para quase zero a transmissão de Covid. No outro só se aumentou. Então a gente tem exemplos com esse estado ali do interior de São Paulo e com a Nova Zelândia que se deu certo. Mas a discussão que a gente estava fazendo antes de eu gravar o vídeo aqui, que a gente deu uma pausa, era no sentido de hierarquia dos direitos que estão elencados ali no rol de garantias, direitos e garantias fundamentais. Que, na minha opinião, a vida, de uma forma supralegal, que todos são amplamente garantidos como direito fundamental, a vida está acima de qualquer outro. Então, quando a gente tem uma ameaça à própria vida, a gente tem que relativizar momentaneamente, para a gente garantir o direito basilar, que é a vida, alguns outros, para a gente tentar fazer dar certo, entendeu? A garantia da própria vida. Aí, voltando lá, hierarquicamente, você não vai ter essa questão, e principalmente enquanto indivíduo e a questão da escolha, que, como eu disse, o indivíduo ele pode tirar a própria vida. Mas não pode tirar a vida do outro. Isso, mas e aí eu digo em relação ao que aconteceu. Como eu, indivíduo, exercendo o meu direito, o livre exercício do trabalho, que é um direito fundamental, poderia estar prejudicando você, que estaria no sossego da sua casa. Porque a gente tem de forma uníssona que o vírus, até então, que a gente não tem nenhum medicamento para combater, a única forma de combatê-lo é prevenindo de se pegá-lo. A gente concorda com isso. E como que você vai pegar se você está dentro da sua casa? Só quem tá suscetível a pegar o vírus sou eu, que estou exposto a outras pessoas. Por exemplo, os serviços essenciais senão o lockdown não funcionando. Você, por exemplo, vai ter um controle maior, mas você teria serviços essenciais continuando a funcionar. Quais são por os exemplo, serviços você essenciais? Ir numa farmácia para comprar um remédio e ir num supermercado para comprar alimentação quando preciso. Então, se você interferir com coisas que não são essenciais para que o vírus fique transmitindo, já há um risco com serviços essenciais, mas são essenciais e precisam ser garantidos. Se você tivesse risco propagado e aumentado por serviços não essenciais, se potencializa ainda mais de que as pessoas comecem a transmitir de uma forma descontrolada, que foi exatamente o que aconteceu. Então, para que a gente tivesse um mínimo do Estado ainda funcionando, a gente deveria garantir essa questão básica, serviços essenciais e o resto fechado por no máximo 2 semanas, que era o indicado ali. A gente teria tentado, não testado, não foi só e 2 se não semanas. Tivesse... Não, então a gente deveria ter feito isso. A gente não tentou lockdown de verdade. Voltando ao exemplo que você tomou, países como a Argentina tiveram um exemplo de fechamento mais severo. E o que aconteceu? Eles tiveram números proporcionais muito parecidos com os nossos, se não piores. Isso é só depois verificar. E tiveram um problema econômico severo, que gerou ainda mais mortes. Medidas mais severas, elas não implicam em resultado efetivo com base naquilo que era preciso, entendeu? Você pode então até você está colocando uma situação hipotética. Severa. Eu quero mas saber você tem a medida ideal. A medida ideal não foi tomada lá. A medida ideal exemplo que a gente tem é na Nova Zelândia. A medida ideal é você, enquanto indivíduo, poder escolher. E você, enquanto indivíduo, dentro da sua casa, não está exposto a esse risco. Então, as pessoas que gostariam de se expor a esse risco poderiam sair enquanto você estaria seguro. É isso que eu defendi, que é o que as pessoas colocaram agora no final, que a Globo colocou, né? Ah, não, mas nós defendemos o lockdown só se pudesse fazer, que foi uma mentira, que isso é o normal. Você está partindo para um ponto em que você indiretamente vai condicionar a livre escolha do outro, que é a partir do momento, se todo mundo tem a liberdade de continuar vivendo sua vida normalmente, se você quer se proteger de uma forma garantida, você fica só dentro da sua casa. Mas aí você interfere indiretamente no direito dessa pessoa de poder ir até no serviço essencial, porque para que o Estado funcionasse de uma forma minimamente decente para que o lockdown pudesse ser aplicado, pelo menos o serviço essencial tinha que funcionar, porque você vai ficar sem comida em casa, a gente vai discordar totalmente disso, porque qual que é o serviço essencial que você falou que é de comida? E o sapateiro não é um serviço essencial, então? Não, não. Claro que não. Para ele não, ele ficar sem comida, para ele beleza.
Não é ficar sem comida, cara. Você tem um auxílio emergencial funcionando. Aí você precisa do Estado. Aí você precisa do Estado para poder... você precisa da economia. Em que momento eu disse que não precisava? Tá, agora eu vou dizer o seguinte. A partir do momento que você está cerceando esses trabalhos que você disse que não são essenciais, a economia ela é uma, vamos dizer, uma máquina, que você tem várias engrenagens ali dentro. A gente, estando nessa economia que é do mundo inteiro hoje, você está entrando com questões globais, você tem vamos colocar que cada função seja uma engrenagem. E essa máquina precisa dessas engrenagens ali para sobreviver. Então, assim, o sapateiro, por mais que você... Calma. Não, cara, não foram só 2 semanas, foram muito mais que... Tinha que ser, na minha opinião. Não, e aí você só está interrompendo, digamos, um fluxo para depois ele continuar. E aí você tem um rombo econômico, porque 2 semanas também dá um rombo econômico grande. Então, assim, esse cara que diz que não é essencial, além de consumir para ele, para a subsistência dele, ele também consome de produtos que você diz que são essenciais. Então, assim, essa nossa engrenagem, ela só funciona porque todo mundo se especializou em uma determinada função. Então, hoje, por que a gente chega de repente, e eu posso chegar agora no iFood da vida ou algo do tipo, e pedir um camarão aqui? Eu nem sei de onde vai vir esse camarão, cara. Então, assim, alguém se especializou nessa questão, só que eu sei que alguém transportou esse alimento, alguém preparou esse alimento e ele veio até mim. Então, assim, todo mundo contribui para que essa economia funcione. Então, para mim, todos os serviços são essenciais. Inclusive, quem ficou em casa e foi a favor do lockdown, ele foi hipócrita. Por quê? Porque o cara continuou consumindo de vários exercícios, de vários serviços. O cara consumiu lá a sua Netflix da vida, consumiu sua internet, sua energia elétrica. O cara recebia lá esse tipo de entretenimento, ele podia receber uma comida diferente. Então, assim, ele foi hipócrita e incoerente nesse sentido, porque ele dependia de outras pessoas para poder continuar no dia a dia dele. Enquanto outras pessoas que não podiam, por exemplo, o cara que tinha que trabalhar para ganhar o dinheiro dele e para sobreviver, para comer, ele foi impedido, cara. O cara que tinha atividade dele na rua, ele não pôde fazer essa escolha. Então, vamos dizer assim, você imagina que o... Aqui, só pra eu... Tá? Oi, moça, tudo bem? Você tá pedindo pra alguém me ver Não, aí? eu tô falando que Não, você é amigo ele do tá... meu amigo. Ela me conhece. Ah, Tudo tá bem, bom. Thiago? Tudo em ordem? É isso, que ela me né? conhece. Ah, então beleza, porque parece que você tá indicando pra alguém aí vir me ver com Não, sei vamos se até mais... boa intenção. Vamos até mais Mas perto tamo lá do por aqui, Popex, cara, lá. tamo por aqui. Vamos até mais perto do Só pessoal pra do deixar exército. registrado aí o que tava rolando ali. Pode continuar. Então, cara, é muita incoerência a gente falar eu sou a favor de lockdown, algo do tipo na época, sendo que a gente não foi. Entendi. Então as pessoas, elas só seriam teoricamente a favor se elas fossem autossuficientes. E que não é o caso da grande maioria. E outra, mesmo que ela fosse autossuficiente, ela seria pelo menos bem, vamos dizer, egoísta. Porque isso daí é você querer acabar com toda a economia do país e com a das pessoas e do... Cara, a gente discorda diametralmente nesse ponto, certo, justamente pelo fato de eu acreditar que o Estado tem a capacidade, porque obviamente tem, para sustentar durante 2 semanas com um emprego ali que já estava funcionando, do auxílio emergencial para quem precisasse subsistir durante 2 semanas. Você está falando de um rombo grande, mantendo, hein? Mas você conseguiria, cara. Tanto é que o 600 continuou rolando ali e a economia não estava funcionando da maneira que se deveria e acabou afetando o lockdown, porque ele também não foi aplicado da maneira que se deveria, entendeu? Mas no final das contas não se tentou esse aspecto aí. Isso alimentou, obviamente, o sentimento anti-bolsonarismo, porque 700 mil mortes, você acha que não vai para conta dele indiretamente? Wilker, dessas 700 mil mortes que você está falando, pode ter superfaturamento dos números que a gente pode colocar, mas independentemente disso, ou de ter ou não, dessas 700 mil, quantas foram obrigadas a sair das ruas ou acabaram se expondo ao risco porque quiseram? Quantas aí? Cara, assim, em termos de você ser obrigado ou não, é difícil mensurar porque é objetivo, é subjetivo, assim. A pessoa vai pra rua ou não com base na sua própria escolha. Não teve diretamente uma medida fora ali do toque de recolher. Eu acho que você não possa frequentar a rua. Teve-se no máximo isso e fica difícil de se estimar em que nível. Mas é o que eu tô te falando. Essencialmente, tem questões que não tem como você fugir de estar na rua, mas tem algumas questões que você poderia evitar, teria como, entendeu? Mas aí cabe a você saber se você vai fugir, se você vai sair ou não da rua. É isso que eu tô dizendo, cabe ao indivíduo. Assim como
o Estado não pode impedir, sei lá, um surfista de pegar uma onda gigante, que ela é perigosa, tal. Assim como você não pode impedir um policial de trabalhar, porque você tem um risco. Assim como você não pode impedir um motoboy também, porque às vezes o risco dele é muito maior do que o vírus que foi colocado na época, e você não vai ter uma lei para impedir ele de trabalhar, porque o livre exercício do trabalho é uma garantia, era um direito fundamental garantido pela nossa Constituição. Mas é pressuposto básico para que você exerça esse direito que você tenha vida. Concordamos. Ok, né? ok. E se aí você não tiver vida, por exemplo, porque tem um vírus rolando aí, como que você vai exercer os outros direitos e garantias? Então vamos lá no meu caso. E aí, por exemplo, eu morri? Cara, muita gente não morreu, mas você concorda comigo que muita gente morreu? Tá, mas e aí caberia ao indivíduo, cara, cabe ao indivíduo expor ou não ao risco, e como ele cabe a ele tirar ou não a própria vida. Ele que vai mensurar isso. Então, assim, não é o Estado que vai de uma forma objetiva como o Estado vai adotar suas medidas de combate. O Estado não vai tutelar esse tipo, o Estado não vai tutelar esse tipo de decisão. Se eu chegasse aqui, ó, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo e hipotético, claro que hipotético, né? Vamos supor que viesse um Godzilla aqui e saísse destruindo o país, ele tivesse aqui 40 e pouco, ele fosse ficar 40 dias. Eu não sei que ele vai ficar os 40 dias, mas ele fosse ficar os 40 dias. Eu teria como impedir alguém de sair às ruas se o cara, sei lá, estivesse na casa dele morrendo de fome ou algo do tipo? Cara, impedir como assim? O Estado poderia impedir a pessoa de sair na rua? Cara, impedir a pessoa de sair na rua fica complicado. Ou podia impedir de trabalhar, como impediu? No contexto. Se você, por exemplo, tiver uma situação super excepcional de caso de guerra, você vai ter como... Aí você está falando de estado de exceção. Estado de exceção. Exatamente. Nós não tivemos tem estado... como você fazer isso, só que vai conforme o contexto. Fica difícil a gente taxar de uma forma objetiva o que seria feito num contexto X ou Y, mas de possibilidade teórica, a gente pode estimar que é possível fazer como não, dependendo Aí você suprimiu direitos fundamentais, mas no caso não foi. Mas a gente é um regime excepcional, entendeu? Cara, mas a gente não está num regime excepcional, assim como nós já tivemos outras doenças com o mesmo problema. E eu estou falando que uma doença em si, um vírus, não pode impedir as pessoas de trabalharem. Isso é constitucional. Você teria que decretar um estado de exceção para que isso pudesse valer, para que aí sim o direito fundamental fosse suprimido. Mas não foi o que aconteceu. A gente está vivendo em tempos normais, tempos de paz, e a Constituição garante esse direito. O Estado Democrático de Direito serve para isso, para garantir esse meu direito. Mas essa é uma questão que pode ser discutida mesmo juridicamente e de forma teórica. Você que tá, cara. Não, você está relativizando o direito fundamental. Mas eu estou dizendo que no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, que são enormes, são diversos incisos, não lembro agora quantos são, tem diversos direitos lá. A vida, para mim, obviamente, acredito que para a maioria das pessoas, está em primeiro lugar. Sim, e aí cabe a você garanta ela. Mas não cabe a você nesse aspecto em que você é o Estado, o sujeito da história, que é o Estado que a gente está discutindo. O Estado garante o direito. Vai adotar na figura presidente da República. O Estado garante o direito. O Estado ele não pode garantir a sua escolha aí dentro desses direitos. E aí você também não sabe se você vai morrer ou não nesse aspecto. Cara, você está exposto ao risco o dia inteiro, toda hora. E aí cabe você escolher ou não. É um risco você ficar na sua casa também. Cabe você escolher. Essa escolha ela não pode ser feita pelo Estado. O Estado Democrático de Direito serve para garantir que você tenha essa escolha de sair da sua casa, de trabalhar e dessas outras coisas, de viver. Mas você está falando num momento em que tudo funciona lindamente, em que está tudo certo. Você não acha, por exemplo, é o que a polícia faz em muitos sentidos. Se vai rolar alguma coisa específica e excepcional ali, a polícia, por exemplo, sob ordens ali do governo e tal, como está acontecendo aqui no DF, impede que você circule em determinados pontos justamente para garantir o exercício de uma outra coisa. Ali, por exemplo, o fechamento do eixo monumental agora para a organização da posse ali é o que está rolando. Você não pode frequentar lá durante esse momento justamente porque você garante uma outra situação. São situações específicas que cada um é avaliada com base em contextos. Você está falando de um espaço público que ele pode contornar ali, aí você também não vai impedir o de vir, mas o livre exercício do trabalho, mas o exercício do trabalho não está sendo impedido ali, cara. Qual é o livre do exercício do trabalho que está impedido ali? Cara, ali era só um exemplo para o direito de ir e vir, que é outra coisa, então, mas o exercício do trabalho é o que a gente vem falando há muito tempo. Mas ele não está impedindo de ir e vir. Na minha visão, você só deu uma alternativa para ele. Ele pode ir por outro lugar, mas ele não está impedido de ir e vir. Você dá uma alternativa ali. É um espaço público que está sendo destinado... E a alternativa nessa lógica seria o auxílio emergencial. Oi? Não, cara. Aqui o auxílio emergencial é outra coisa. O Estado depende do trabalho.
Então como que você vai cercear o trabalho das pessoas, você vai cercear esse direito e depois você vai manter elas a custo do quê? O Estado não produz nada, cara. Então assim, a gente precisa Mas são 2 semanas, é justamente por isso que Cara, então, mas 2 semanas você faria o quê? Porque 2 semanas não... Auxílio emergencial pra Não, segurar, mas é 2 semanas, E tudo esse é bem. só um ponto, cara, um ponto que a gente estava Isso. conversando dentre tantos outros ali. E Só que- que a gente e não que- vai chegar num consenso, pelo Ó, visto. Pra minha vida tá em primeiro lugar, mas pra você parece ser tão importante quanto Não, eu tô a falando vida porque- qualquer outra. Não, eu tô falando porque assim, ó. Oi? A outra. Eu tô falando porque é o seguinte, eu não tomei vacina, não sou contra quem tomou, pelo contrário, eu sou a favor de que a pessoa possa optar por tomar a vacina ou não, assim como deveria ser. Agora, eu não tomei vacina e eu não morri, eu peguei a doença, eu peguei o vírus e não morri. Então é relativo você falar que você estava me protegendo, sendo que eu tive acesso a ele. Cara, mas se a gente for relativizar essa questão, você que estava falando Você tanto está sobre- relativizando o direito fundamental. Você está relativizando toda a ciência e os próprios direitos e garantias fundamentais. Você está querendo fazer uma equivalência injusta, cara. Por quê? Não é porque todos os direitos e garantias fundamentais, por mais que estejam nesse mesmo espectro jurídico, eles não se equivalem. A vida, por exemplo, ela está acima de qualquer coisa. Como eu falei, Tanto o é Estado... que no direito penal, por exemplo, ela se implica de uma forma muito mais importante. A garantia da vida, os crimes contra a vida são os mais gravosos. Mas eu não entendeu? estou cometendo Porque é um a crime vida. porque a escolha é minha. Eu enquanto isso é indivíduo, metafísico, entendeu? mas É só pra te enquanto exemplificar. indivíduo não estou expondo outras pessoas ao risco. Você vai estar na sua casa, eu não estarei. Eu estarei trabalhando inclusive para garantir que você tenha o suprimento necessário para que você sobreviva. Aí não é legal? Cara, mas a questão é, se o vírus se transmite com as pessoas se aproximando, propagando contato entre pessoas, consequentemente o risco está presente nesse tipo de relação. Você está na entendeu? sua Nesse casa, tipo de você está na sua dinâmica. casa, você está na sua casa. E outra coisa, as Você, pessoas... mas e as outras pessoas? Isso. E quando eu precisar sair, As pessoas... assim, por uma Não, mas pra que você vai precisar sair? Questão essencial. Não, mas você está em Esse é o ponto lockdown, que eu já você está em coloquei. lockdown. Mas Não. o essencial, ele continua Aí é que tá, existindo. cara, é assim, você tá relativizando essa questão de um direito constitucional e dessa liberdade que a gente possa ter e em detrimento da sua... do que você colocou ali como conveniente. Então, eu acho que não tem como a gente relativizar essas questões de direitos fundamentais e nem economicamente a gente possa sobreviver Mas não sem é isso. relativizar, é fazer um nítido e óbvio assim parâmetro entre o que importa mais e o que está ali embaixo, Não. em relação à cadeia de prioridade, entendeu? Do que importa mais. Não tem como a gente fugir disso. Já falei, enquanto indivíduo, eu poderia inclusive ter pegado o vírus e morrido. Eu me expus a esse risco. Essa foi uma escolha minha. Assim como você poderia ter as pessoas ali, assim como tive infelizmente parentes que faleceram, e a gente sabe do risco que a gente corria. Agora cabia ao indivíduo ter essa escolha. E agora o que pra você além quis da dizer... nossa própria discussão individual entre isso... o meu pensamento e o seu, você não acha que é o que a gente está discutindo de uma forma maior aqui, o papel do Estado? O Estado errou. Você pode até ter o seu posicionamento, mas você não acha que o Estado ele deveria ter se pautado nas recomendações básicas da ciência que se tinha e não em nada assim totalmente fora de qualquer previsão que se tinha até o momento, que foi o que o Bolsonaro fez? Você tem que se pautar em questões constitucionais, inclusive. Você acha que as pessoas vão deliberadamente, sei lá, se expor a um risco que ela vá morrer, na iminência de morrer mesmo? Você acha que as pessoas simplesmente saíam porque elas acreditavam que elas iam pegar o vírus e iam morrer? Você acha que elas tinham essa certeza? Você acha que assim, eles se expõem a um risco muito grande facilmente? Assim como as pessoas estavam fazendo? Cara, não é essa a questão. É o Bolsonaro na figura de alguém que tem influência. Ele garantiu do o direito fundamental. Você não tomar inicialmente, depois a gente poderia discutir porque se teria visto que deu certo ou que deu errado. Mas inicialmente você tentar aquilo que é a possibilidade de fazer dar certo, entendeu? Olha o exemplo da Argentina, cara, economicamente... Ou o exemplo então... da Nova Zelândia, o que você então, quer dizer sobre a Nova o que Zelândia? tem? Deu certo lá. Deu e certo o quê? Eles fizeram só 2 semanas? 2 semanas. Aí tiveram... Nunca mais tiveram problemas. Pesquisa, cara, não, pode pesquisar. É o país pode que pesquisar. É o máximo exemplo disso tudo. Como pode pesquisar, cara. E outra, você está falando você tá falando de um país bem menor e está falando de uma ilha? Cara, é uma ilha grande, só que é um país. Só que aí assim, você pode controlar isolado, isso. Aí você pode controlar o acesso
dessas pessoas. Se você não tiver voos... Esse é o ponto que a gente pode discutir, mas Tá. a questão aqui que é fato inegável Não, é que lá deu certo fazendo essas Você tá falando medidas, de uma entendeu? ilha, e vamos lá. Então aí a gente tá falando de um país continental. Você Se consegue tivesse controlar... dado errado aqui, mas a gente pelo menos tentado, era outra coisa. Não, ô Wilker, aí você já criou um rombo econômico, aí você vai criticar o presidente por outros motivos. Mas o que eu tô econômico dizendo... tem como a gente correr atrás, Não, cara, o que eu entendeu? tô dizendo é que cabia o Tem um indivíduo, auxílio ali ele pra, nunca... para as pessoas não morrerem, O que é o que problema, importa agora. o problema seria o presidente obrigar as pessoas a sair das ruas. Esse seria o problema. Não foi o que aconteceu. Oi? Não foi o que aconteceu. Vamos só fazer um fechamento aqui, irmão. Então, é esse que eu... A gente discute o que você quiser discutir Depois comigo, que aí a amanhã a gente- gente volta. Beleza, amanhã a gente amanhã volta, a pode gente conclui continuar. isso daí. Mas então, basicamente, eu acho que o erro seria obrigar essas pessoas a saírem. E não foi o que aconteceu. Ele garantiu um direito seu, cara. Então você acha, é a pergunta que eu fiz pro pessoal do MBL, você acha que se amanhã o Estado achar que pra gente... Você é o cara que discutiu com o Arthur. Só que ele editou o vídeo, depois se você pegar o vídeo completo com 40 e poucos minutos, você vai ver que vai ser um pouco Foi diferente. um vídeo longo, eu acho que eu até cheguei a assistir. Foi de 20 Foi minutos, mas o normal foi 40 e poucos minutos, e ele cortou. Então ele cortou bastante lá, ele e o Kim também cortou. Mas você vê assim que, tipo, vocês tiveram uma discussão normal, como a gente está tendo aqui, ele colocou o ponto dele, você colocou o seu, só que o ponto de passação de pano bolsonarista... Tem horas que elas estão falando com alguém pra vir. Então a gente vai já ver ali. Ele fugiu desse assunto especificamente. Mas é a questão, tipo, o tipo de argumento que vocês têm, ele soa como zoado, assim, pra quem assiste, porque não Sério? faz... Soa, você viu como foi a repercussão do seu vídeo, por exemplo? Você é um cara que eu vi assim, pô, esse cara é esperto, é um cara safo, ele tem conhecimento das coisas, só que ele tá querendo fechar os olhos pra realidade. Eu acho. Em razão de passar pano para um político que tá indo mal. Eu acho que foi mais essa a minha leitura Eu pra acho você. que foi mais em favor da edição. Se você ver o vídeo completo, aí você vai ver que não foi bem aquilo Cara, que ele por fez. exemplo, aqui o vídeo Sim, não você tô pode falando de ver você. porque você tá gravando também. Eu não tô falando Você vai de você. ver, eu não sei se você já assistiu o meu canal, mas Sim. meus vídeos são integrais, então esse daqui vai também. Não. Depois dá uma olhada, eu não tô te zoando, você tá vendo. Não, eu não tô falando de você, Wilker. Eu tô não vou falando fazer nenhuma manipulação Você pra te zoar, mas dá uma olhada nos comentários depois. É Não, a parte que a sem gente problemas. não controla. É que aí você tem um público específico e que seria interessante a gente conversar a esse respeito. Mas teriam outras questões a serem levantadas, por exemplo, do próprio processo eleitoral. Se você acha também que é um processo que foi feito da Vamos forma conversar correta. sobre esse amanhã? Legal, Eu tô aqui todo dia. isso. Não sei se você sabe, mas eu não, tô aqui é todo que eu dia. venho os outros dias eu acabei não te vendo, mas tudo bem. Então só para concluir Vem em aqui, relação todo ao dia. tema de hoje, que foi essa questão do lockdown. Então assim, da forma que você relativizou, amanhã, se você abrir uma brecha, que se o Estado disser que amanhã, poxa, hoje tá um dia muito ensolarado. Então, num dia muito ensolarado, eu vou impedir que as pessoas... Você quer que as pe- comparar que um as- dia muito ensolarado Você relativizou. com a Covid, Ou um cara? dia muito chuvoso. É muito Sim. diferente, Não, irmão. ô Wilker, desculpa. É um você contexto pode... de emergência sanitária Ah, com o sol estar que quente. alguém- Por exemplo, o sol estar quente é emergência na Inglaterra, não aqui. Lá eles adotam medidas diferentes para que as pessoas não morram, porque lá ninguém morre vai muita ser gente por impedido. insolação. Mas ninguém vai Agora, ser aqui impedido. no Brasil, irmão, Você é tem um diferente, alerta, cara. você não que vai... tá querendo tratar Não. Você não vai ser impedido de sair da sua casa. de tsunami com a ondinha, com a marolinha. Não. Basicamente As pessoas são alertadas do que está acontecendo. O governo federal até então, que nem quando disseram lá, o presidente está falando que é só uma gripezinha ou algo do tipo. Quando ele falou a esse respeito, que a gente não concordei com essa colocação, mas as pessoas esquecem que nessa mesma coletiva de imprensa, acho que se eu não me engano foram 3 repórteres que fizeram uma pergunta em relação ao teste de Covid do presidente. Eles não estavam preocupados com a Covid em si. Eles estavam preocupados porque havia tido uma manifestação anterior e que o presidente teve contato com outras pessoas com a suspeita de estar com Covid. E aí os repórteres foram de forma jocosa até lá e perguntar a respeito do teste do presidente, e nada tinha a ver com a convocação que havia sido feita para aquela coletiva. E aí o presidente, depois dessas 3, digamos, dessas 3 colocações dos repórteres, chegou lá e falou, cara, para mim seria só uma gripezinha. Agora, até então, o que o governo federal já tinha feito para... Véi. O governo federal já tinha destinado bilhões... Entrou um bicho aqui, tá me picando aqui. O Gol, que você quer ajudar aí? O governo federal já tinha destinado bilhões para o combate à Covid. Então, assim,
É, Mas a questão as pessoas estavam... o jeito certo de se combater a Covid. Eu acho que ele adotou o jeito errado, com a postura dele mesmo, as coisas que ele falou, e por aí vai. Mas você tinha as coisas em casa, nitidamente. você conseguiu se alimentar direito, você conseguiu fazer as suas coisas. Os R$600 estavam rolando aí, todo mundo conseguiu o básico, cara, nem todo. Eu acho que R$600. Há 2 semanas, então. Eu acho que R$600 para uma pessoa que é autônoma também, que tem suas contas ali para pagar e que já ganha um pouco mais também, de repente ele tenha tido um prejuízo grande. Então, e não só isso, eu acho que nem todo mundo conseguiu R$600. Bom, pode ser que grande parte, mas mesmo assim eu acho que R$600 de repente não foi o suficiente. Acho que foi uma ajuda, foi válido, foi interessante, dentro do que o Estado poderia ter feito e com a nosso custo, porque nós que pagamos essa conta. Claro, mas é uma situação específica. Isso foi, mas eu concordei com essa questão, só que eu digo, não tem como o Estado garantir que isso aconteça ad eternamente, cara, ou então por um período maior. Nós já tivemos o teste. O teste era esse. O teste, mas a gente Wilker, tem diversas questões para conversar sobre o governo, e essa é uma que a gente nitidamente não vai chegar no consenso. Tá aqui o meu ponto, tá o seu, de uma forma integral. Vocês gostaram do papo aí, pessoal? Vai ter mais. Eu vou voltar aqui. Como é que é seu nome mesmo? Thiago, depois a gente vai voltar para conversar com o Thiago aqui, que eu acho que vocês vão gostar do tipo de papo mais filosófico que a gente tem quando eu encontro esse tipo de camarada aí, o pessoal gosta. Aí a gente volta nas próximas aí para discutir outros pontos. Se vocês quiserem dar de sugestão alguma coisa, deixa aí nos comentários mesmo, que a gente vai continuar depois, porque eu tenho que publicar o vídeo de hoje ainda. E é isso, tamo junto, até mais. Valeu aí, viu, Thiago? Depois a gente continua. Obrigada pelo papo. Imagina, eu que agradeço, gente. Caraca, é porque... Não, pô, ia pegar... Eu tenho que publicar